Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora de Sala. Eu sou a Paola. Eu sou a Rafa. E hoje a gente tá aqui com o Viti. Viti, se apresente. Tudo bem, professor Vitti, literatura, segundo colegial. Muita honra aqui de ser um entrevistado, pode ter certeza A honra é disso. toda nossa. Viti, vou começar perguntando pra você que você escolheu o curso de literatura. Eu queria saber... Literatura não, letras, né? Queria saber o que levou você a fazer essa escolha. Ó, tem uma historinha minha mais ou menos assim. Eu, quando estava nessa faixa etária que vocês estão, segundo, terceiro, eu era um aluno apaixonado por matemática. Matemática era minha, né? Curiosamente eu era, uau, adorava. Imaginava. Adorava os cálculos, é um oposto, né? E isso, né, quando eu era adolescente, faz uns 2 anos atrás, né? Então a brincadeira assim, eu tô lá nos anos 80, numa juventude bitinguense, né? Aquela coisa toda. E quando tá terminando 89 para 90, eu tô finalizando o terceirão e o que vou fazer? E aí começava já a se falar naquele momento assim de computador, né? O computador começava a ser uma evidência. Olha só, nós estamos na transição da datilografia para o computador, vamos dizer assim. Então começou a surgir esses cursos de ciência da computação e tudo mais. Aí eu falei, meu, é o caminho, né? E fui fazer um ano de uma faculdade aqui na cidade de Assis e acabei adorando morar fora de casa, mas não gostei do curso em si. A matemática era apaixonante como sempre, mas não deu rosca. E curiosamente do lado da faculdade que eu estudava, tinha a Unesp. E aí eu comecei num processo, acho que até de fuga, né? Porque como eu não estava vendo expectativa naquele curso, né? Você começa, assim, sabe quando a gente tem que fazer uma coisa, então a gente começa a inventar um monte de coisa para não fazer aquela coisa, a gente começa a tomar esse tipo de atitude. E eu comecei a frequentar muito a Unesp. E a Unesp era muito legal, era um curso de psicologia, era curso de letras, era curso de história, então tinha um povo de humanas, eu não sei, aí eu me tornei, sabe, eu acho que eu falei, me identifiquei com aquele clima. E aí no meio disso tudo eu tinha que fazer essa transição, né? Havia alguém que não queria mais voltar para Ibitim, que era um sertãozinho ali no meio do nada, e que não tinha muita perspectiva. Alguém que tinha adorado morar fora de casa, né? Uau, uma liberdade interessante. E que eu falei, e agora? Presta a Unesp. Aí nisso eu gostava naturalmente de ler, né? Adorava idiomas, né? Eu sempre imaginava que eu ia falar, um dia eu quero falar 3, 4 idiomas, né? E, bateu com letras. Quer dizer, aí eu falei assim, sem falar que entre história, psicologia e letras tinha uma coisa boa, né? Pensando do ponto de vista vestibular, que era o menos concorrido, né? Até hoje. Até hoje é assim. Não, letras se você não errar o nome, você é aprovado, sabe? E eu falo assim, como eles deixam usar o RG, tem gabarito, então é fácil, né, cara? Então, eu peguei e falei assim, cara, tinha visto lá, psicologia, tinha dado 25 por vaga, história, 17 por vaga, letras, tinha dado 4 por vaga. Letras. E fui fazer. E aí passei. Esse passar em letras foi mais ou menos assim. Sem vergonha nenhuma, eu falo assim, é uma experiência legal de vida, foi uma fuga. Não era uma certeza, tá? Foi uma fuga de alguém que não queria voltar para casa, mas não queria continuar na computação. Aí, entrar em letras foi, na verdade, ir para a Unesp. Eu fui para viver o estado universitário, né? Eu passei o curso de letras assim, tinha que ler muito, tá, beleza, fazia parte do roteiro, tinha que não sei o quê, só que eu era o aluno não Caxias na faculdade, porque o pessoal de letras é muito estudioso, muito certinho, muito diplomático, muito rigoroso, muito não sei o que, acadêmico, né? Por isso que eu acho que eu gosto do modernismo, o anti-acadêmico impera, né? E aí eu ia mais em festas do que participava de grupos de estudo. Normal. E eu falo assim, eu acho que eu fiz a melhor faculdade entre eles, né? Entre muito amigo meu que hoje são doutores, pós-doutores, nossa, tal, até, uau. Mas assim, me entregar à vivência coletiva, me entregar às festas, me entregar aos cursos, então eu transitava por história, eu assistia aulas de história, eu assistia aula, e eu queria assistir para estar junto com o pessoal. Isso foi me dando um poder de relação, sabe, muito legal, que sem dúvida nenhuma formou muito da competência, né? Eu estou falando uma competência assim adquirida
de palco, tablado e didática por causa dessas relações, sabe? Prestar atenção nas pessoas, ao invés de chegar e passar um conteúdo, prestar atenção numa coisa que ia colar. Então isso fazia eu ter essa habilidade, e você ganha isso com tablado, de ler ambientes. Por isso que eu fui me interessando por um monte de leituras e que passa por tudo. Porque eu via que nisso, então eu percebi que eu fiz a faculdade que eu tinha que fazer. Sim. Sabe? Porque nesses quase 30 anos estudando aula, eu nunca fui o que mais soube algum assunto. Mas eu percebi que em algum momento eu era o que sabia melhor passar o assunto. Então eu sempre cheguei a essa conclusão. Eu tinha professores que sabiam 1000% de um assunto, passava 5%. Eu sabia 20%, mas eu passava os 20%. E eu percebia que na relação de aprendizado, educação-aprendizado, necessariamente não é o quanto você sabe, mas é o quanto você sabe passar. Então essa didática foi desenvolvida nessas relações interpessoais. Então eu ganhei a teoria que era necessária, sem ser um bitolado, um CDF, mas ganhei um diploma de doutor numa coisa que para a aula, para a escola, foi muito mais fundamental, que foi, sabe, sair de uma timidez bitinguense, quebrar uma insegurança do menino que vivia lá, sabe, isolado assim, para de repente ser um cara que, como eu brinco de falar em sala de aula para vocês, eu tive medo do meu primeiro não, tive medo do meu segundo não. Quando eu vi que não matava, aí eu não tive mais vergonha de perguntar, sabe? E eu recebi muito mais não do que sim na vida. Mas o que eu lembro hoje, que faz parte da minha memória boa, são os sims que eu ganhei. Os não tem importância nenhuma. Então a mudança para a literatura veio dessa necessidade de não quero voltar para Ibitinga. O que eu faço para ficar aqui? Menos concorrido? Beleza. É isso. Eu falo, é tudo meio torto, é tudo meio... Mas o torto escreve linhas absolutamente... Eu brinco de falar, e talvez vocês mesmos não vão entender um pouco disso ainda, mas, por exemplo, eu jamais poderia estar, talvez, com pessoas com o afeto que vocês têm, assim, e o quanto isso significa para mim, se eu talvez não tivesse errado o caminho. Então, às vezes, o erro é um acerto de algo maior, algum roteirista maior, né? Que às vezes fala assim, olha, talvez o meu desejo é no final de semana, e alguém está escrevendo uma história para mim pro resto da vida, sabe? Talvez no final de semana eu fico frustrado, mas no longo da jornada eu falo, vida que valeu a pena. Não é isso. Erros que dão certo. Ai, que lindo. Eu achei lindo também, não tenho mais o que falar. Mas aí, assim, como foi a experiência de dar aula pela primeira vez, assim? Foi assim... você estava falando, você está nervoso? Eu sempre fico nervoso. Todo ano vai começar, eu fico nervoso, que nem vocês esse ano são uma turma nova para mim, então há sempre uma expectativa, né? Então, eu lembro assim até hoje, na minha primeira aula, minha exata primeira aula, um amigo meu, ele falou assim, estou precisando de um professor aqui. Eu estava em Assis, ele falou, estou precisando de um professor aqui em Marília, vem para cá. E aí eu comecei num colégio lá que foi maravilhoso, foi um negócio incrível aquele colégio, e eram 6 primeiros colegiais. Eu ia começar no primeiro colegial dando aula, né? Geralmente, quando você está começando a carreira, você pega uma turma mais levezinha, para depois aumentando até chegar no cursinho, quando tem até essa pequena gradação no mundo do ensino médio e cursinho. E aí eu peguei o primeiro colegial, e eu lembro até hoje, assim, esses dias atrás, assim, 2 alunas, daquela época, essa coisa de Instagram, né? Tem um negócio muito legal que eles acham você e eles porque você é um nome para todo mundo e às vezes você não consegue guardar o nome de todo mundo, né? Porque imagina, 6 turmas de 50, né? Nossa, consegue guardar. Mas elas vieram, nossa, lembra daquela primeira aula, não sei o quê, porque como eu não sabia da aula, eu não sabia, na verdade, assim, como que você aprende aula? Lendo um livro de algum teórico? Não, prática. Não, você tem que estar na sala de aula e ver como funciona, sabe? Assim, você tinha que ter o conhecimento. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, cara, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei do que falar. Tinha uma apostila ali, sabe? Tinha uma apostila. Eu lembro assim que eu virava toda hora para a lousa para disfarçar, para molhar o céu da boca, porque secava. O nervoso era tanto que secava, e a língua ficava grudando, não saía. Eu falava assim, relaxa e você está na Unesp. Isso virou um ponto de apoio. Então você está entre amigos, conta uma história. Aí eu comecei a contar uma história de um livro, mas como se fosse a minha vida. Aí eu comecei, uma vez eu morei em Minas Gerais, eu molecada, né, como é fofoca? Não, né? Eu estava em Minas Gerais, papai, e eu contei justamente a história, já que eu sabia, antes de saber, do livro
que ia virar o nome da minha filha, sabe assim? E eu comecei a contar aquela história e falei assim, não, porque uma vez eu estava lá pro papá, e aí minha família era muito pobre, foi assim, aí teve um momento que eu perdi pai, mãe, aí eu acabei virando um jagunço, e o pessoal, nossa, Nossa, né? interessante. Coisa assim, você é jagunço, né? Aí teve um negócio lá e mataram, papapá, e aí eu fui assim, né? E eu falei, meu, conta o que você tem segurança, eu contei o livro que eu mais gostava. E eu fui contando, aí bateu o sinal, naquele charme de, falta muito para a história terminar, mas bate o sinal e fala assim, olha, mas fica tranquilo, a gente tem 2 aulas na semana, eu volto, a gente continua, todo mundo ficou assim, né? Eu falei assim, interessante. né? Continuava eu fugindo de novo, cadê a apostila, né? Tô eu fugindo, né? Aí eu fui, na outra aula eu voltei, todo mundo, mas e aí, o que aconteceu com você, não sei o que, a hora que eu terminei, aí eu termino a história, todo mundo assim, né? Porque a história tem impacto com o diabo, tem tudo, e aí de repente, a hora que eu termino, eu falo assim, olha, aí tem um amigo meu que gostou tanto dessa coisa que eu vivi, que ele pediu se ele podia escrever um livro sobre isso. Eu falei, então você consegue encontrar essa minha história já num livro, tá, não sei o quê. Aí eu dou o nome do livro e tal. Sabe assim? Aí ele disse, seu filho da puta, não sei o quê. A gente tá achando que você fez pacto com o diabo. Aí eu falei assim, aí eu falei, olha que, né, jeito legal de... Mas assim, né? Isso. Agora na próxima entrevista ele fala o título do livro. Se tiver um... Então, mas é o Grande Sertão Veredas, de Adorinha, aí fica fácil, né? E aí eu lembro da primeira semana foi isso. Eu achei nesse livro, nessa história, uma maneira de começar. Isso ganhou a turma, porque todo mundo, então por muito tempo, tem gente que até hoje acha que eu morei no sertão, sabe? Eu morei. Por isso que eu falo assim, Bit, você lembra aquilo que você falou numa aula, não sei o quê, porque se eu mentir eu não vou lembrar. E às vezes, eu minto demais. Os caras da mente, vocês não têm noção. Tem hora que eu tô assim, nossa, pá, né? Eu tô falando, eu já fiz seriamente uma aula de pacto com o diabo e todo mundo tem certeza até hoje. Então é muito legal como eu acabei percebendo que, né, quanto mais você vai para um fora da apostila, às vezes até funciona mais gostosinho, né? Apesar que é legal por um breve espaço de tempo, porque lá na frente o acúmulo disso, ele se torna cruel, porque você tem uma pregação, a gente até discutiu muito isso, né, Carlos, de se a gente ensina para vestibular ou não, essa é uma palavra às vezes tão... Mas a gente sabe que é um jogo, que é um ritual, faz parte do processo e você não pode fugir disso. E por mais que as histórias dêem uma cultura pelo barato de, olha, que experiência que eu tive hoje de aula, o vestibular vai cobrar uma coisa prática, técnica, olha, o modernismo é o antiacadêmico, não sei o quê. E a hora que você vai prestar vestibular, vai ter essa pergunta e se você não lembrar, tudo aquilo que foi muito legal vai virar um peso num aluno frustrado, que eu não aprendi o que eu deveria ter aprendido. Então você se divide muito entre essa coisa da linha obrigatória, de uma teoria que é necessária porque está no tal do vestibular, faz parte de um modelo educacional nosso, que a gente poderia questionar, mas aí é um papo para... e essa coisa de, paralelamente, criar histórias que permitam você, através de metáforas, humanizar muito mais o seu aluno do que mecanizá-lo para. Então, eu lembro da primeira semana, a solução foi a humanização, para depois entrar no tecnicismo, da apostila e tudo mais. Então, começou assim, mas nervoso. A cada frase que eu falava, eu virava para a lousa para molhar o céu da boca, porque a garganta secava, sabe, assim. Terminei a primeira semana tendo uma amidalite, porque eu não... Você arranhou tanta... Garrafinha de água ainda não existia. E eu não tinha esse hábito, falta de experiência. Hoje, por exemplo, assim, eu não estou praticando isso aqui, minha garganta está constante. Porque assim, é regra, 5 minutos você tem que dar um gole, isso aí, porque você fala, olha, eu sou um professor, qual é o meu poderio de trabalho? Voz. Se eu não cuidar, e a gente não tem essa educação, porque eu falo, isso é uma educação que às vezes deveria fazer parte de uma universidade, o tratamento fisiológico. É igual eu sou um ator, sou um profissional, minha voz é tudo. E eu de repente não faço exercício para diafragma, eu não cuido da garganta, eu não cuido do refluxo, não sei o que, tudo isso, eu fui um cara que até aprender a sacralidade da água, eu acho que eu tive umas 10 amidalites. Nossa! Não, é porque você começa assim, você fala, você não consegue respirar direito, então você se esforça mais, então técnica de respiração faz toda a diferença e tal. Então tudo isso parece uma coisa boba, você não é um ator profissional, você é um ator profissional, você está atuando o tempo inteiro, e às vezes você eu já cheguei 6 de manhã, 6 da tarde e 6 da noite, em escolas que eu trabalhava, dava 18 aulas num dia. Então são 18 peças apresentadas, porque cada vez que você vai contar uma história é uma encenação, e a sua voz, então até eu aprender a cuidar eu padeci muito, então esse é o tipo de coisa hoje, toda vez que eu pego um menino ou uma menina começando da aula, né, que a gente usa a experiência, eu falo assim, vem cá,
Eu já fiz muito isso, de levar a pessoa para a sala, eu ficar lá no fundo assistindo a aula, e ela dar aula para mim assim, e aí eu, sabe, ir apontando algumas coisas que ela pode, não sei o quê. E aí uma coisa que eu a educo, você vai começar a trazer uma garrafinha d'água, a cada 5 minutos você vai molhar as cordas vocais, sabe? Porque senão você arrebenta. Você imagina isso ao longo de 30 anos, você fazendo isso. É difícil. Não, é muito difícil. Eu falo pra você, é o diferencial total da boa aula e da má aula. Você tá assim, da má aula, você tá com a garganta, ok. Quando você tá com a voz lá em cima, meu, quando vocês vão pegar, sem vocês perceber, agora vocês vão perceber até porque eu vou falar, às vezes tem aula minha que ela vai assim, ela vai monótona, eu mesmo tô lá, porque a minha garganta está arrebentada. Eu não tenho explosão na voz para criar variações e fazer com que as entonações de um verso, ou às vezes de uma história, atrai. Porque você sabe, né? Todo som que você vai escutando no mesmo tom, ele vai dando sonolência, na verdade. Então, quando você cria variações e você cria uma linguagem não verbal, que é o lance do corpo, é uma teatralização. Então, estudar teatro é um passo muito legal para dar aula. Então, eu sempre brinco, eu falo assim, ó, esquece o tanto que você tem que saber. Isso é fundamental. Mas se você não conseguir ensinar nada, não adianta você saber o mundo. Então, são técnicas. Para onde olhar, como respirar, como falar, como, sabe, o que escrever, como tornar legível o que você escreve, como, de repente, criar uma lousa, criar um estilo. Então, tudo isso vai formando um bom profissional. Nasce dessa aula, que eu percebi entre a humanização e a técnica, nasce essa pessoa. Mas, enquanto primeira aula, nossa, o nervosismo total. Mas, esse ano que eu fui dar aula para vocês, eu estou indo para o 26º ano, eu falo, o nervosismo era o mesmo daquele dia. Eu sei que eu tenho um tablado, eu tenho uma experiência que eu, sabe, mas naquele momento. Tanto que vocês vão lembrar, eu não começo a aula por uma aula já técnica, eu começo contando uma história, eu vim de Bitinga e tal. Sempre. É a humanização, porque aí você já quebra o gelo sabe, e a partir dali você constrói um pequeno laço já que quebrou a barreira. Boa. Eu percebo que até hoje você sempre traz isso de estar sempre contando histórias. Eu acho que isso dá um ar de magia para sua aula. Porque quando é muito normal você pegar uma criança, por exemplo, e contar a história de um livro para ela. E com o tempo você acaba perdendo esse costume de, vou contar uma história para ouvir, só para as fofocas, que hoje em dia sempre tem. É tipo, quando você vê uma pessoa contando alguma história, sempre tem aquele ar cativante, assim, de tipo, e agora? O que vai acontecer? A sua aula, assim, é uma grande aventura literária, eu diria. Tipo assim, eu acho que você passa exatamente o que a literatura quer passar, assim. Esses dias eu fui lá na livraria da Aurora, e aí eu falei pra moça assim, nossa, eu entro aqui, eu acho que essa livraria me passa muito o que os livros passam, e é o que eu sinto na sua aula, sabe? Acho que você faz jus ao que a literatura traz pra mim, pelo menos. Então, assim, eu jamais imaginei que você fosse nervoso, porque assim, eu que sou uma pessoa muito nervosa, jamais conseguiria, por exemplo, escolher letras assim sem ter certeza. Mas se mesmo assim você ainda assim nervoso, eu tô reconfortada. Não, fica tranquilo. E assim, se algum dia você tiver alguma dúvida, eu sou o cara errado, porque eu vou falar pra você, eu vou falar, abandona. Eu sou, porque muita gente vê assim, você acha que eu devo, né? A pessoa, na verdade, já faz uma pergunta que ela sabe a resposta. E ela quer um apoio. É verdade. Sim. Minha terapia é baseada nisso. Ela quer um apoio, ela quer assim, fala o que eu quero ouvir só pra dar um conforto. É o horóscopo, seja meu horóscopo. Pra te animar ainda, pra dar força nas que aí você quer. Você acha, eu, por experiência própria, vou falar assim, abandona. Mas e se eu não tiver certo? Bem-vindo ao clube. Né? A vida é isso. Se fosse só você, a gente dava um jeito. É. Mas além disso, desse ar de essa magia do contar histórias que tem nas suas aulas, eu sempre percebo que tem um quê reflexivo na maior parte das coisas que você diz. Que além de você passar uma história de um livro, por exemplo, escrita há uns 30, 40 anos atrás, você mostra como que aquele livro é aplicado na nossa vida hoje. E esse ar reflexivo que você traz, essa importância muito com o psicológico, às vezes eu percebo também, vem da onde, Bit? Minha família, ela é católica de berço, todo mundo, né? Então fui educado para ser um católico e tudo mais. Então ir à missa, e eu achava missa uma coisa chata. Nossa senhora. Mas eu falava, gente, aquela obrigação de ficar, aquela hora demorava a semana inteira, cara. Mas eu percebi assim, a missa não é o problema. O problema era o cara que estava lá dando a missa. Sim. É igual a aula. Mas é isso que eu falo assim.
fazer uma aula. É isso, eu falo assim, para mim onde que é a minha missa? É a sala de aula, você tá entendendo assim? Então, e eu ficava chateado porque a pessoa ia fazer, né, a missa católica tem aquele ritual, primeira leitura, segunda leitura, então fazia a primeira leitura naquele tempo, segunda leitura naquele tempo, tal, não sei o quê. Aí vinha o padre fazer a homilia, ele lia um trecho do evangelho, agora evangelho, todo mundo em pé lia, e de repente, vida que segue. E eu falava assim, tá, eu vim escutar uma coisa, porque, convenhamos, você vai ler o texto bíblico, ele é difícil, ele é metafórico, ele usa umas palavras cultas demais, você fica... Então eu sempre saía daquele espaço meio assim, tá, o que eu vim fazer aqui hoje? É culpa? Eu venho aqui por culpa, porque eu tenho que... É um ritual, tal, não sei o quê. E aí uma vez eu fui... Aí uma vez, eu lembro assim, teve uma mudança lá, e aí veio um cara, e o cara fez essa quebra. Eu lembro que, a partir dali eu não queria ser mais da missa. Que ele veio, ele leu um trecho, não sei o quê, aí ele começou a encaixar aquele trecho numa coisa ali da cidade de Bitinga. Começou a falar, você viu que essa semana, não sei o quê, papapá, papapá, repara como as palavras de Deus, eu falei, é o segredo do mundo isso, né? Você fala assim, olha, eu vou ler a Ilíada, mas de repente, é claro que tem toda uma estética de conhecer uma coisa, tem um prazer do vocábulo, da linguagem antiga, mas eu percebo que sabe, as complexidades que formou o ser humano não são diferentes daquelas que a gente está o tempo inteiro entre o que é certo e errado. Né? Quando eu sei que uma coisa realmente é certo ou errado, uma coisa, por exemplo, o que pode ser muito bom para mim pode fazer mal para todo mundo, é certo. Sabe quando você... Então, o que é belo? É uma construção cultural? É um consumo? É um conceito nato? Você olha para alguém e você fala, meu, será que uma criança que nunca tivesse contato social vai olhar para alguma coisa e falar assim, é belo? O que forma o belo numa pessoa? Então você vai observar que essas coisas são universais. Estão em todas as sociedades, está em toda a época, está em não sei o quê. Então eu percebi que tinha graça quando de repente aquilo fazia sentido, no sentido de, olha, a coisa mais pode estar numa conversa de boteco, sabe? Porque sim, aqui a gente está definindo valores que vão se formando e a linguagem constrói na gente aprendizados. O que eu falo de repente para vocês, às vezes surpreende a vocês, às vezes me surpreende. De repente eu não tinha pensado como saiu a palavra e aí eu mesmo falo, não, que legal. Então a construção ela se faz, ela nunca está pronta. Eu falava, eu precisava de gente que fazia. Aí eu passei 4 anos na faculdade com um monte de professor desses os do conhecimento, mas que a aula era uma leitura de um texto teórico e agora escreve isso. E aí 3 ou 4 vinham e fazia aquele livro virar a nossa vida ali na faculdade. Sim. Eu achei que esse caminho era mais gostoso. Então eu comecei a perceber assim, né? Eu sou uma pessoa claramente que por causa de livros eu mudei completamente a minha maneira de encarar tudo. Então eu tenho uma crença, eu falo, não é uma metáfora isso. A aula é uma missa para mim. E se missa é um lugar de se falar em Deus, meu Deus, entre aspas, meu texto bíblico é a literatura. Porque eu falo, ela fez tanto efeito, ela me ajudou a ser tão mais eu diria, mais humano, né? É difícil, eu sou um exemplo, não, mas eu falo assim, eu durmo em paz, eu acho que já é o mérito, sabe assim? Então, eu falei assim, mas isso tem que, sabe, eu tenho que ler Camões e de repente as pessoas perceberem que Camões vai estar na paquera, sabe, de final de semana ou numa conversa no Instagram. Então eu sempre busquei um viés que fizesse a conexão imediata com aquilo que a gente vive em volta da gente e o quanto a gente pode, então, numa metáfora boa, pensar que aquilo pode fazer com que da porta para fora, porque eu falo, ali dentro é muito fácil, é fofo, mas quando eu abro a porta, será que o meu caráter continua o mesmo ou eu sou uma pessoa de palavra? Eu sempre brinco, né? No Instagram, a foto é maior do que quem está postando a foto. Eu falo, se a foto for maior do que quem está postando a foto, alguma coisa está errada. Né? Eu não quero ser aquela imagem é uma diversão de uma pessoa que está muito além daquela imagem. Então, a brincadeira é um pouquinho de reflexão, com mistura do cotidiano, baseado numa coisa que é arte, por si só já é prazerosa. E aí as coisas, até pelo feedback de vocês, que eu agradeço demais, parece que funcionam melhor, sabe? Então, com certeza. Professor, há muito tempo eu não lia. Tipo, há muito tempo eu não tinha esse hábito de ler. E por causa das aulas eu voltei a ler. Tá vendo? Olha esse relato. Uma coisa que sempre foi, tipo, sempre li bastante e, bom, agora voltei a ler. Não tanto quanto eu li antes, mas...
E sabe o que eu acho legal? É você conseguir, né, também fazer a sua matéria, ela vir à rotina, mas quebrar o olhar de rotina das pessoas para aquilo, sabe? Então, quando você faz análise de um texto, não sei o que, você fala, mas como é possível estar tudo isso aqui nessas palavras? Aí a pessoa também ela fica maravilhada, e isso desperta, porque a gente se atrai por aquilo que nos encanta, tá entendendo? Assim, então, é isso. Se alguma coisa há de mérito, né, nesse tempo todo que eu aprendi a fazer, foi fazer essas conexões entre arte e vida, e fazer todo mundo perceber que você não está vivendo alguma coisa que o Aquiles da Ilíada não viveu, Sim. sabe? Eu falo, tem uma hora que a mãe dele chega para ele e fala assim, olha filho, se você for na guerra, você vai morrer na guerra. Se você ficar aqui, você vai ter uma mulher, você vai viver até os 80 anos, que naquela época viver até 30 já era um mérito, viver até 80 é um privilégio que você vai ter um monte de filhos, você vai ser amado, não sei o que, pá. Aí o Ulisses chega para ele, só que quando você morrer, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, chega um momento que você não existe, ninguém vai lembrar de você. E se você for para a guerra, todo mundo, inclusive o bicho lá em 2021 vai falar de você. Entendeu? O que você escolhe? Quantas vezes fala para mim? E aí, intensidade ou quantidade de tempo? Você acha assim que toda essa reflexão, quando a arte é produzida, a pessoa já pensa nisso? Ou assim, é mais um quesito de interpretação? É uma soma. Não tem como você imaginar que o artista pensou tudo. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que está lá no século XIX, ele tem um contexto cultural que, de repente, é limitado perto do contexto cultural que a gente tem no século XXI. Nós temos novas tecnologias e novas possibilidades. E aí você fala, o livro ele se encaixa perfeitamente hoje. Será que o Machado pensou nisso hoje? Impossível. Você está entendendo? Impossível. Aí é a subjetividade de enxergar lá, na metáfora, a valia de coisas parecidas com o que eu vivo. Ele pensou lá no século XIX, tá? Mas aí que é o grande artista. Ele entender que ele é um homem do seu tempo, ele tem que falar daquela época, mas ele está fazendo, assim como ele aprendeu, assim como ele se encantou com um cara lá do ano 2000 a.C., ele perceber que quando a coisa é boa, daqui 2000 anos o texto dele também vai continuar ainda atual. Você entende? Sim. Então você não vai nunca falar assim, ó, eu vou ler o Machado de Assis pensando no neoliberalismo. Ele é um cara imperial. Você entende? Então é claro que ele vai estar dentro de um contexto histórico. Mas, por exemplo, as molas do poder, a corrupção, a ambição humana, a perversidade para chegar no poder, aí não depende de estado político. É atemporal, né? É atemporal. Então ele consegue extrair de uma coisa que para ele tinha toda a lógica, que é o império, essa condição humana que é eterna, independente de qual política está no comando. Então aí que é legal o cara. Por isso que você vai ler o Shakespeare, quando você lê Rei Lear, por exemplo, que é uma história de poder, você fala, mas é uma história tão localizada no século XVI, não sei o quê. Aí você vai encontrando o que hoje em dia? Repetições e reproduções, porque é um arquétipo humano, sabe? Então é isso que é legal no grande escritor. Ele pensa a possibilidade do eterno, é uma vaidade, né? Se eternizar é uma vaidade, né? Ninguém garante que o que ele está criando vai se tornar eterno. Sim. Claro, vai depender do o tempo vai dizer assim que, nossa, o Shakespeare foi bom, o Machado foi bom, tá? Agora, quando o artista cria, ele cria pensando nas possibilidades de você enxergar. Se a gente vai enxergar ou não, já é um papo diferente, mas tenta imaginar assim, olha, eu tenho um sistema, né? Eu tenho um alfabeto, eu vou combinar as palavras. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade. Quando eu falo, eu não sou uma pessoa que consigo ter consciência sonora das palavras. Eu não fico pensando, nossa, essa palavra aqui é aberta, essa é fechada, olha, mexeu a boca assim, mexeu a boca assado, o nariz travou, essa aqui, nossa, que legal, essa cadeia sonora provoca... olha, e eu não posso negar que tem gente que já ouve tudo, sabe? A pessoa fala, o som na cabeça dela já volta ao contrário, então ela consegue ter uma reflexão. É o cara que faz letra de música, por exemplo. Boa letra, sabe? Assim, então, claro que você vai pensar o máximo possível de coisas que você pode fazer com aquele efeito estético. Agora, é claro que daqui 100 anos eu posso enxergar uma coisa que o Machado não enxergou, sabe? E aí é uma expressão muito famosa, a arte é maior do que o artista. Ele criou uma metáfora. O tempo evoluiu, novos contextos surgiram. Aquela metáfora hoje se aplica de uma outra maneira e é possível ver isso. Machado pensou, não, mas é válido porque a obra de arte já não pertence mais a Machado, já pertence a uma subjetividade que o seu olhar, o seu e o meu possibilitam enxergar mais ali. Aí é legal. Então a boa obra de arte ela é pensada, sabe? Não tem nada que surgiu de inspiração? Claro que tem coisas que... O estalo é muito legal, sabe? O ócio criativo é muito legal, mas guarda uma coisa,
Quando você escolhe Diadorim para ser personagem de um texto, e a Diadorim ela é meio Dora Doralina, porque ela é, por 600 páginas é um homem no livro, ninguém sabe que ela é mulher, sabe assim, ela é um homem, sabe, é um jagunço, é não sei o quê, e que ela se traveste de homem porque era a única maneira que ela tinha de honrar o pai dela, porque ela enquanto mulher não seria aceita num bando machista de jagunço, não sei o quê. Então quando você pega o nome Diadorim, você vai falar assim, olha, o estudo em grego é 2. Você entende? Então ela tem uma duplicidade, masculino e feminino. Então você vai vendo que os nomes, né, vão se multiplicando. Porque o cara pensou, se eu colocar um dia aqui igual Dionísio, Di não é aquele que nasceu 2 vezes. Então eu quero uma pessoa que seja mulher e homem, masculino e feminino. Então Dia. Aí ela é Dia porque vai ter o pacto com o diabo. Então você cria o radical do diabo, só que ao mesmo tempo o nome real dela é Maria Deodorina. Então é Deodorina. Deodorina, Del em latim é Deus. Então diabo e Deus, o bem e o mal, o Yang e Ying. Então você vai percebendo que a pessoa foi montando um nome que não é gratuito. Então essa é a magia do cara que é artista, né? É pensar em todas as possibilidades, como uma letra pode... Lembra, eu acho que eu fiz aquele exercíciozinho da Canção do Exílio com vocês, que tinha um verso fora do ritmo, não cheguei a fazer isso com vocês? Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer no início de interpretação de texto. Você coloca a Canção do Exílio, ela é uma poeminha tão desses bobinhos que todo mundo recita, minha terra tem palmeiras, onde canto saber. Aí você analisa e você fala, não é possível que esse poema tão banal possa representar tanto, e será que o cara pensou? E aí quando você percebe como as manipulações se encaixam perfeitamente, você vê que não é gratuito. E aí eu percebi, talvez porque eu gosto de letra, porque eu me tornei mais racional do que quando eu fazia matemática. Você está entendendo? Sim. Porque eu falo, a elaboração é absolutamente irracionalidade. Tem é construção. lógica, né? Tem lógica, tem lógica. Cada detalhe faz um sentido. Exato. Quando o artista é bom. Agora, não significa que quando... Tem gente que sabe contar história boa, você não consegue parar de ler o livro, você vai até o final. O nome é alguma metáfora? Não, é só John. Sabe? É só John, é só Edward, é só Jacob, é só, mas a história é tão apaixonante que vale tanto quanto, sabe? Sim. Mas eu adoro esses desafios intelectuais, assim, eu gosto. Né? A gente está falando um pouco de linha temporal, Uhum. Vamos voltar pro beat criança, adolescente, ele já gostava de quebrar, assim, padrões, já era rebelde, ou não? Não, eu sempre fui um menino, fui católico, sabe? Esse foi muito... Certinho. Nossa, eu acho que eu fui a pessoa mais fofa, assim, do mundo. Eu era o neto favorito, sabe? Eu era o neto favorito e eu com certeza não sou assim. Não, mas... Imagina o resto da família, né? Mas O Mitch era aquele primo que todo mundo fala assim, olha lá, o que seu primo tá fazendo, isso Era assim, que eu era muito bonzinho, mas eu era muito bonzinho, é uma natureza minha, eu sou muito pacífico, sabe? Eu vou perceber pelo seu tom de voz. É tranquilão. Eu sou muito pacífico. Na Nossa, paz. eu sou assim, e minha irmã talvez, minha irmã era assim, era o diabo da Tasmânia. E eu não sei, eu sempre fui assim, eu fui contemplativo, sabe? Eu sou sabe, o tempo passa numa outra velocidade para mim, eu sempre falo isso, sabe assim, passa numa outra velocidade, passa numa outra dimensão, e sempre isso, então fez com que, sabe, nunca tive vontade de subir no armário da cozinha, por exemplo. Quando é criança. Você nunca fez nada? Tipo... Não, eu falo assim, gostava de jogar bola, gostava de brincar com os amigos, gostava não sei o quê, mas sabe essas coisas assim, sempre fui muito... Idiotice que a gente gosta de fazer normalmente. Isso na minha infância. Eu falo assim, a criança vai subir no berço, vai não sei o quê, vai... Parece que eu era preguiçoso já de nascimento, eu falava, nossa, Mó trampo que escalar isso. trampo, né? Que trampo escalar isso. Então, eu sempre fui muito assim, né? De boa, bem quietinho e tal. Eu acho que desde pequeno eu já gostava de atitudes reflexivas mais do que ativas, sabe assim? Aí na adolescência eu ganhei alguns contornos assim, que eu acho que todo adolescente tem que passar, porque senão alguma coisa está muito errada, né? Aí é uma criança deprimida, não é preguiçosa, né? Sim. Então aí tinha os batismos de bitinguenses, que é muito legal, que é o pular da ponte, por exemplo. Isso é muito legal, pular da ponte. Uma ponte lá de 13 metros de altura. 13. 13 metros de altura. Você fala, quando que você é adolescente? Quando você pula daquela ponte. Lá havia esse batismo. Nossa. Então, a pressão. Você tem desafiado, né? Claro, questão de honra. É questão isso. Claro, pulei. Aí você fala, isso talvez seja um subversivo. Minha mãe e meu pai nunca souberam. Porque imagina, sua mãe sabe. Então, Pulou de 13 metros. Era uma coisa e se você não pulasse, cara, depois na escola,
Caguei. Então fui lá, pulei. Hoje a gente sabe, né, eu encontro alguns amigos daquela época, assim, quando eu vou lá para Ibitinga, a gente vai lá, né, porque é um rio que a gente frequenta muito lá, tem rancho, essas coisas. Cara, é muito legal, porque a gente fala, a gente passa às vezes de barco lá, eu lembro uma vez a gente tava passando, e você vê os vergalhões, sabe, são uns pilastras tão horríveis, que a gente pulava, eu falo assim, tem anjo da guarda, eles protegem, sabe assim, cara, porque a gente pulava ali, Por um cara. centímetro. Então... Pularia hoje, por exemplo? Não. Não, eu falo, hoje eu tenho filha. Nossa, cara, é assim, a palavra é essa, eu nunca fiquei mas tão, vou expressar uma expressão grotesca, mas nunca fiquei tão cagão na minha vida como agora. Então, cada passo, sabe, vou descer esse cara, corre e monta aqui, sabe, assim. Então, eu já tive uma adolescência, assim, precisava de umas adrenalinas. Então, saltar sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, saltar de paraquedas, asa delta, sabe? Tem o negócio da segurança. Tem, mas assim, né, na sua vez você sempre acha que não vai abrir, você sabe, aquela coisa. Tem que achar, né? É muito legal, é gostoso demais, assim. Então, eu sempre gostei da ideia de saltar, eu gostava de altura, gosto de altura demais ainda e tal. Mas eu falo, quanto mais alto, eu acho que para mim fica mais apaixonante. Adoro, sabe, não sei o quê. E hoje não, eu falo assim, a ideia de acontecer alguma coisa comigo enquanto a minha filha talvez não tenha condição de se autodefender, eu falo, faz você eliminar todas as possibilidades de riscos. Então, vamos sair dar uma corrida, não sei o que. Outro dia, eu juro pra vocês, eu fui sair, nem correr, porque eu não corro mais, porque eu não aguento. Mas assim, eu fui caminhar, nem caminhar, esporte, caminhar, sabe, assim, caminhar. Aí eu acordei de manhãzinho, tava lá, acordei e falei assim, vou botar um tênis, não sei o que. Aí botei a cara pra fora, frio, falei, não, vai que você fica gripado. Olha só, eu falei assim, gente... O calor já tá aí. Você tá muito velho, cara, você não vive de tudo. Então eu falo assim, mas cara, são outros objetivos. Eu não tirei a foto, eu devia ter tirado para mostrar para vocês. A Didi, ela adora pintar. Então eu comprei uma casa de madeira para ela, assim, né? Que ela queria uma casa da Ló, né? Aquela casa, big, vem 308 lós, aquela coisa toda, tá? E eu assim, é isso, eu sei que a moda é isso, isso aqui. Eu falei assim, não sei, vou ver se eu consigo dar graça em outra coisa, sabe? E ela adora desenhar, adora. Eu falei, eu não posso perder isso. Uma das maiores felicidades da minha vida foi quando ela era pequenininha, eu fui a museu com ela. Eu lembro que eu estava lá em Nova York, eu fui no MoMA, assim, ela estava andando comigo, e aí ela parou em frente a um quadro do Van Gogh, cara. Ela ficou uns 8 minutos olhando pro quadro, sem eu falar nada, pedir nada. Era uma criança de 2 anos. Ela ficou maravilhada com aquelas cores. Eu falei, Van Gogh é meu pintor favorito. Eu falei assim, gente, é minha filha, cara. Eu falei assim, se não é, eu ia adotar agora, eu roubava essa criança pra mim e tal, não sei o quê. E ela ficou maravilhada com aquilo, não sei o quê. Então, desde muito pequena, ela adora desenhar, ela passa aqui no paredão do universitário, que ela estuda aqui, né? Ela vai falando o nome de todos os pintores, de todos os quadros, não sei o quê, papapá. Então, eu fico assim, né? Uau, né? Eu falo assim, cara, isso é convívio, isso é meio. Ela vive com um pai que gosta disso, ela acabou viajando desde pequenininho para museu. O museu, então, sempre foi uma rotina. Gosta, claro que não, nenhuma criança quer ficar... Mas assim, ela frequenta e ela curte, ela adora cor. Então, eu falei, por que não, né? Porque ela pede caderno para desenhar o tempo inteiro. Então, eu comprei tem uma loja ali na Fernando Noronha, vendo umas casas de madeiras, assim, tipo, bem legais. E são casas para serem pintadas. E eu falei, eu vou arriscar. Né? Eu comprei uma casa bonitinha lá e tal. Só que, acho que eu juro pra você, a gente ficou um mês pintando a casa, assim, né? Porque no final de semana a gente se ocupa da pintura, né? Então a gente ia lá, pintava, agora vamos fazer o telhado assim, vamos fazer não sei o que, aí tinha os móveis, pintar os móveis, tal, não sei o que. Então foi um preenchimento maravilhoso. E aí eu preparei uma surpresa para ela, porque se ela atingisse 2 ou 3 coisas lá que nós combinamos, ela ia ter uma surpresa. Aí eu fui lá agora na loja, né? Passei lá agora. E aí eu fui lá até para buscar mais móveis só para ela pintar. Cara, eu acho que eu comprei para mim, tipo uma puta numa casa. Dessa altura. Eu falei, sabe assim? Virou cliente fiel da loja. Quando ela chegar na escola, ela vai chegar lá assim, vai estar lá na sacada, assim, aquela casa com um monte de tinta, um monte de opcional, não sei o que. Falar, começamos um novo projeto. E o projeto mais legal que eu vou ensinar agora é um projeto que não vai ser difícil, até porque ela já tem um ganho, mas é um ganho de mérito, assim, muito legal que ela conseguiu, mas agora ela vai doar a casa que ela pintou para uma outra criança, sabe assim?
Então a ideia minha é essa, assim. Então toda roupa ela doa, sabe? Todo tênis que não sei o que, ela doa. Eu falo assim, olha, que bom a gente poder ter condição, mas que bom a gente não perder a condição, a consciência social de gente que... E aí a gente vive malditamente cada esquina que a gente pausa hoje, para. É uma família pedindo, sabe? Às vezes para comer, isso é uma coisa que me comove muito e acho que deveria comover todo mundo. Então, usa roupa. Começou a ficar ali no fundo do guarda-roupa, que você percebe que já faz 6 meses que você não toca. Você pode ter certeza, vai ter roupa que vai ficar 3 anos e você não toca. Se toca, né? Passa pra frente. Passa, né? E aí, hoje se intensificou muito mais isso, né? Passa pra frente. Então, a casa dela, ela vai escolher alguém e vai doar a casa pra alguém. E ela começa uma nova fase, uma nova pintura, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que você ensina uma brincadeira, você tenta criar uma metáfora de uma pessoa que talvez possa, sei lá, refletir melhor socialmente sobre tudo que está acontecendo. Não, toda essa história, assim, é o que o mundo precisa ouvir hoje em dia, porque, assim, desde a parte de fazer a casinha, sabe, tudo isso, assim, hoje a gente já recebe tudo muito pronto, né? A gente não tem paciência para nada, e, assim, o processo, a brincadeira só começa quando a gente pega as coisinhas e vai lá brincando. Mas a brincadeira já começar no processo de produção é muito legal, sabe? É um momento de qualidade com a família, tudo. E ainda no final dá um propósito social para isso, é surreal. Eu já fiz uma casinha dessa, assim, de madeira e eu pintava. Foi uma das melhores lembranças que eu tenho de quando eu era criança. É uma situação incrível. E o que me agrada na Didi, né? Ela não gosta de celular, e eu acho tão... Porque assim, né? O celular isso aí é raro hoje. Ela tá assim, ela gosta de um jogo ou outro. Ela fala, pai, posso... Ela tem um jogo, e ela tem uma habilidade, eles têm, né? Tem uma habilidade. Já nasce. Então eu falo assim, vai lá, é hora do joguinho, vai não sei o quê. Mas ela é uma criança que ela gosta de companhia. O tempo de qualidade dela é tempo de companhia. Se você ficar com ela, ela preenche o dia, ela quer brincar. Eu falo, o que eu posso esperar de uma criança? A única coisa horrível que aconteceu agora com a pandemia é que por exemplo, ela tem brincado muito comigo, né? Ela perdeu um pouco de contato. Eu acho que isso aí eu falo assim, por mais que eu me entregue, e eu adoro, né? Eu falo, sou mais criança quando eu estou com ela do que ela mesma, assim, mas não é compatível, sabe? Ela precisa estar com alguém da idade dela, o ego dela tem que ser quebrado com alguém parecido com ela, sabe? Elas têm a mesma fantasia, elas têm não sei o quê. É claro que enquanto essa coisa aconteceu, ela virou para mim um espaço e eu virei um espaço afetivo para ela. E aí eu fiz um pacto também, né? Que eu acho que falta para muito pai esse pacto também de solta o celular, né? Solta o celular, sabe? Assim, então quando eu tô com ela, o celular não fica perto. Em nenhum momento não dá aquela coceira de não sei o quê. Eu falo assim, ó, esse momento é só dela, sabe? E a gente fica ali, e ela adora. Eu falo assim, a gente já passou coisa de ficar, acho que 6 horas brincando de boneca, de casinha. E eu vejo assim, é uma criança que, às vezes ela só fala, pai, vamos assistir Tiquitita, que ela adora. Vamos assistir Tiquitita, faz uma pipoca, Tiquitita, depois volta a pintar, depois volta a colocar as bonecas na casinha, aquela coisa toda, sem tocar no celular. Eu falo assim, pra mim é um desafogo, porque esses grupos intermináveis, hoje você só leva o trabalho para casa, vibra, você vai lá ver, tá passando não sei o que, papai, então na verdade você não tem final de semana, né? Você tem continuidade para segunda-feira. Então eu falo assim, virou uma desculpa também então ela virou uma força também para eu dar um bloqueio, né? Porque às vezes é maldito, né? Mas quando você percebe, já foram 1h30 só ali do dedinho, vendo nada. Assim. E como ela gosta de tempo de qualidade, ou melhor, como o tempo de qualidade dela é companhia, então, por que não? Companhia. E ter uma criança por perto também traz uma nostalgia pra gente de quando nós mesmos éramos crianças. A imaginação ou a forma que elas acreditam nas coisas é uma coisa que a gente perde com o tempo. E, tipo assim, tudo é muito fácil para uma criança, tudo é muito simples. E eu sinto que quanto mais tempo passa, mais a gente perde essa simplicidade que uma criança carrega. Então, eu vejo muito que é um privilégio ser cercado por esses serzinhos, porque eles trazem esse ar de tipo, quando que eu dificultei tanto esse ambiente que eu vivo? Eles contagiam a gente, é surreal. A Didi, ela tem um verbo que ela fala assim, papai, finge que, finge que, finge que, finge que, finge que, finge que, e é isso, agora, finge que você é meu irmão, finge que você, agora é o quem, finge que você agora, finge que, e você entra no fingimento, então fingir é o criar, na verdade, e é isso, para eles é muito fácil, e pra gente é muito fácil, mas a gente fica com um pouco mais de vergonha, você tá entendendo? Porque a gente fica meio cartesiano, penso logo existe, isso aqui é o X da equação, aquela coisa toda,
E para eles o X é o final, eles não querem chegar no final, eles querem a travessia, que é ficar brincando. Aquela brincadeira não tem que ter um propósito. Ninguém fica pensando, por que nós estamos brincando? Você está brincando. E o bom é Qual estar é o final da brincadeira? não é Tipo, essa. no final eu vou conseguir isso. É. Não, é aproveitar o que tá ali. É né? isso, e você vê, a gente já realizou isso com muito mais facilidade, a gente vai crescendo, vai perdendo isso. Eu falo, são essas obrigações, o crescer tem esse algo meio de, o mundo sistematiza a gente para ser um ser produtivo. Eu acho que a ideia de produtividade, ela é um pouco desgastante, né? Porque você fica pensando, onde que eu vou chegar com essa minha ação? Você sempre pensa no resultado final. Sim. E Então, que precisa ter um. Né? Tem que ter um resultado final. E quando a gente estava lá, eu falo, a gente não ficava perguntando por que eu brinco. Eu brinco porque é a coisa que eu mais quero fazer nesse momento. A criança, ela vive o presente e abraça o sentido que aquilo tem naquele momento. E isso torna ela mais livre. E eu falo, e é isso que você falou, né? Estar perto é um resgatar de maneira muito gostosa. E o entrar na fantasia sem ficar tentando, sabe, achar lógica. Não tem que ter lógica. Finge que fingimos e vamos. E é isso, às vezes você percebe, foi um final de semana, e é outro final de semana, outro final de semana, outro final de semana, e eu tenho certeza que algum dia, né, para mim não muito longe, eu vou olhar para uma criança que cresceu, vai ficar igual vocês, e existe um mundo aí porque ela não vai ser o que eu fui de pegar e ir embora de casa, e eu vou dar todo o apoio do mundo, e isso passa rápido demais, e você fala assim, olha, alguma coisa tem estrutura, sabe? E essa estrutura foi afetiva. Isso ninguém roubou de você e da pessoa que viveu com você. Então, sabe? Então é isso. Estar lá, eu estou sendo aluno lá, totalmente. Né? Pai é a pessoa que finge que tem conhecimento na insegurança. A gente é inseguro o tempo inteiro. Estou fazendo certo? Será que? Será que? Será que? Será que? Será que? Só que da voz para fora sai. Olha aqui, rapaz, eu sei o que é melhor para você. Assim, Finge autoridade. Quem manda aqui sou quem manda aqui eu sou tenho credibilidade, pô. Então, a gente fica meio assim, tentando engrossar a voz para nos enganar que a gente está fazendo alguma coisa certa, porque a gente não tem certeza. Por isso que eu falo, talvez a incerteza seja o grande barato da existência, sabe? Eu falo assim, eu nunca quero ser uma pessoa com respostas, mas eu quero saber fazer boas perguntas. Então, é isso. Professor, deixa eu perguntar um negócio, você falou da sua filha. O que você, tipo, como faz a pergunta? Você acha que você seria, tipo, você jovem, influenciaria sua filha? Tipo, você tem medo da sua filha encontrar alguém que é igual você quando você era jovem? Olha, eu acho que a metáfora, ela é exaustiva e eu não duvido que a gente vai ter, porque assim, a escolha nossa, ela vai passar por 3 etapas, né? Uma é instintiva, é natural, instintiva. Antes da gente ter racionalidade, o instinto já escolheu. E o instinto, ele tem 2 coisas que são essenciais. Uma é a preservação da própria vida. Então, você se defende. E, gente, quais são as 2 figuras que mais dão sensação de proteção pra gente por muito tempo? Pai e mãe. Claro que a primeira pessoa que aparecer que tem cara de pai e mãe, você vai sentir o quê? Totalmente entregue. Sim. Sabe? E isso não é uma linguagem racional. Não. É uma linguagem não verbal. A pessoa, ela não sei, ela mexeu a mão de um jeito que você nem... Mas aquele jeito era o jeito da sua mãe ou do seu pai mexer. Pronto. Quando você percebe, é muito mais rápido do que você consegue racionalizar. Sabe? Aí vem um processo de criação emocional, né? Que é entre instinto e emoção, aí vai todos os hormônios que despertam, que a gente vai chamar de amor, aquela coisa toda, a gente poderia falar com... E, de repente, vem a racionalidade. Porque o que acontece? Em algum momento, esses hormônios... E fica aquela coisa de fazer a escolha. Olha, é aqui que eu quero estar, sabe? A gente sabe, é um tempo de explosão, aí fala o cogumelo, aí vem a radiação, porque tal, e aí a pergunta é como sobreviver à radiação, porque é isso. Estar com alguém é, às vezes, deixar de estar sozinho. E às vezes estar sozinho é a melhor coisa que existe no mundo. E às vezes você tem que escolher abandonar você para estar em companhia. É louco isso. Então, por isso que eu falo, aí vem a racionalidade, que é querer estar com alguém, é escolher estar com alguém e fazer aquilo dar certo. Aí eu falo, aí é o amor. Tá entendendo? Eu falo, eu não duvido que a minha filha vai. Eu acho que é a coisa mais natural do mundo, sabe? Escolher possivelmente alguém que tenha, talvez, sei lá, meu tom de voz, minha calma contemplativa, sabe? Sabe?
Um dia, por exemplo, eu vou ter que ser maduro, por exemplo, entre mim e a minha esposa, né, quando a nossa história começou, a gente tem uma diferença grande de idade, sabe, assim, talvez a minha filha um dia vai chegar, alguém com uma grande diferença de idade, e eu vou ter que ter a maturidade e falar assim, ué, por que você, olha, você, então, olha, não seja hipócrita, né? Né? Então, tudo isso faz parte de uma coisa que eu acho que pode ser que se repita, e eu acho que a gente repete mesmo, sabe, não tem jeito. Acho que acho que essas escolhas nossas passam por essa, porque a primeira coisa, esses dois seres vão representar o máximo que a gente teve de útil e de segurança. Claro que você vai querer alguém que passe essa confiança para você também. Então, é natural, mesmo que você não saiba disso, você está escolhendo isso para você. Então, eu tenho uma pergunta também, tipo, relacionada a esse, não esse ponto diretamente, mas tipo, você estava falando tipo, sobre aproveitar teu tempo com a tua filha criança, e tipo, bom, pelo menos eu vejo, acompanho seu Instagram, eu vejo que você é muito feliz, assim, um pai muito feliz, que aproveita muito, mas tipo, você sempre teve essa mentalidade tipo, de sempre viver aquele momento que você tá ali e tipo, aproveitar seus momentos. De, tipo, aproveitar a tua vida, assim, tipo, pô, tua adolescência, você não pensa assim, pô, deixei de fazer alguma coisa, você tipo, fez mesmo o que você queria fazer. Então, foi uma coisa meio assim. O meu pai, ele é o oposto, né? Ele se casou muito cedo. Ele é um cara da roça, naquela época, então ele tinha 19 anos, minha mãe 18, eles se casaram. Repara. Porque naquela época havia uma lógica. Era o poder sair de casa, era o poder se aventurar. Caso isso, você ia ficar trabalhando na roça. Então, virava uma... Em algum momento, meu pai, ele falou para mim, olha, não faça o que eu fiz. Não sei, acho que havia uma, sabe, ele falou, eu não tive opção, sabe, assim, eu acho que você pode viver mais, se lança mais a vida e depois, e eu acho que isso virou uma metáfora legal para mim, sabe, eu fui um pai tardio, né, eu vou ser vô da minha filha daqui a pouco, né, sabe, eu vou ser vô da minha filha, eu sou um pai tardio. A vantagem. Talvez eu não teria aos 20 anos essa. Sim. Eu não conseguiria, por exemplo, aos 20 anos eu estaria brincando com a minha filha pensando, nossa, mas deu uma vida fervendo aí, eu não estou aproveitando. E agora não, eu olho para trás, se eu não aproveitei, azar meu, o tempo passou. Mas agora eu aproveitar significa, eu não quero estar em outro lugar do mundo, a não ser aqui. Então, eu acho que essa maturidade foi legal. Esse é o lado bom, eu falo. Talvez fisiologicamente, porque você quer eternizar isso, né, cara? É tão bom que você quer. E aí eu sei que essa diferença vai causar e aqui a colar. Então você começa a fazer um projeto de se cuidar sanitariamente para ter muita saúde ali. Porque quando eu estou com 50, quando eu tiver 70, ela vai estar com 25. Né? Possivelmente ela já talvez esteja casada, talvez ela esteja viajando, talvez ela esteja se formando, talvez ela esteja. Não sei, sabe? É claro que você fala. Você nunca vai querer sair de perto, sabe? Mas você já começa a estar numa idade assim, que é muito natural ter alguma doença que se torna mais crônica. Você vai ter limites físicos, por mais que você se cuide, não sei o quê. Você, quiçá, tomara que isso de ter, sabe, demências que possam, sabe? Eu tenho medo de doença degenerativa, né? Eu falo assim, porque eu acho que faz parte de uma consciência meio que a gente não quer ser um estorvo para ninguém, né? A gente não gostaria que alguém ficasse, ao mesmo tempo que você não consegue falar não para a vida, você quer continuar vivendo, mas, sabe, você não quer que a sua filha pare, sabe? E eu sei que seria natural, eu cuidei do meu pai e da minha mãe, e eu achei o máximo, sabe, assim. Eu não vi nenhum problema, para eles não, eu sabia que minha mãe sempre, antes de morrer, ela sempre achava que estava tirando minha liberdade, não sei o quê, sabe? Mas eu sei que hoje eu penso talvez igual a minha mãe, eu falo assim, não gostaria que uma doença degenerativa, que foi o caso da minha mãe, fizesse a minha filha, sabe? Eu não sei, mas é claro que isso vai ser uma escolha dela também, né? Eu não posso, sabe, eu vou ser pai dela até um certo momento. Claro que eu falo para vocês, eu vejo assim, né? Eu sempre escutei essa fala e hoje eu estou percebendo. Você sempre vai olhar como se fosse alguém pequenininho que você precisa proteger. Tá entendendo assim? Então, talvez eu vou ter. Mas eu acho assim, eu não gostaria de vivenciar isso. Claro que a vida, de novo, né? Estou eu desejando o final de semana e a vida está preparando uma coisa para daqui 2 décadas, né? Então, claro que eu acredito que tem um roteirista muito legal aí, maior do que aquilo que eu consigo ter inteligência para entender a vida.
E essa história está maravilhosa. Mas eu falo, eu acho que ela está sendo possível porque hoje eu tenho esse tempo de vida que eu falo, vivi ou não vivi já não faz mais diferença, sabe? Mas se eu talvez tivesse 20, 25 ou 30, talvez eu não estaria aproveitando. Eu estaria questionando o meu tempo que não está sendo aproveitado em coisas mais pragmáticas e úteis. Então, nesse lado é o lado bom. Ter sido pai mais velhinho, vamos dizer assim. E assim, mesmo na fase de agora como pai, você ainda tem um tempo pra você, assim? Tenho. E o que você faz? Não, eu sou o cara do café, né? eu sou uma pessoa que, tanto que, qual é a minha programação pós aqui? Eu já estava falando assim, bom, a gente vai até tal hora. Eu falei, tem um cafezinho aqui, eu já tô com o livro e o café preparado para sair daqui e passar umas 2 horas ali. Cara do beat, gente. Café e o livro. Então, o café e o livro, eu fico ali. Então, mais ou menos por dia, eu me dou 1 hora. Com certeza, todo dia para sentar em algum lugar e ler. E eu falo, esse é meu tempo, que eu preciso de tempo meu. Porque ali eu reflito, racionalizo, equilibro, brigo, mato pessoas, salvo, amo algumas, sabe assim? Porque quando a gente tá em reflexão, a gente fica ali, né, tentando resolver as coisas com todo mundo que nos cerca, né? Sim, sim. E aí você tá assim, por que essa desgraça falou isso pra mim? Eu quero falar pra você. Então eu falo, você cria todo o universo naquela horinha silenciosa. E um livro que vai. Então eu falo, eu tenho isso bem claro. Isso é uma coisa bem resolvida em casa de, olha, 1 horinha por dia, sabe? É minha. E assim, hora de silêncio mesmo, sabe? Hora de também é a outra parte onde eu falo assim, aqui sou eu, sabe? Meu tempinho, eu passo aquela horinha. E depois reflete isso na sua casa. Sim. Porque se você não tá bem com você, se você não tem seu tempo também, você não vai conseguir ser um bom pai, um bom marido. Eu acho que todo mundo, eu acho que assim, um dos perigos da relação é que você perde você para ser alguma coisa que e é uma escolha, ser uma relação. E relação eu falo, grande parte é abrir mão de você. Mas não significa se anular. Tá entendendo? Não significa se anular. E eu acho que essa é uma coisa que nasce do diálogo. Com certeza. Sabe, eu falo assim, ao invés de acumular, fala, olha, eu preciso desse tempo. Por exemplo, assim, eu preciso sair com meus amigos. Isso assim, é uma coisa que eu tô falando por mim, é uma coisa que me dá muito medo, sabe? Quando eu penso em relacionamento, ou até futuramente em ser mãe e tudo, eu morro de medo de deixar de ser a Rafa, sabe? Sim. De me anular ou de perder minha personalidade, porque eu quero continuar sendo a Rafa, mas vivendo outras fases também. Então, Rafa, eu falo assim, teve um momento que eu fui o beat por muito tempo. E aí eu falo, né? Eu acho que eu cheguei num limite bem legal. Chegou uma hora que aquele beat, ele já não tinha mais graça. Entendi. Sabe? Ele já não tinha mais graça. Porque faltava alguma coisa já que não fosse mais a repetição daquele modelo. Aí eu falo com o filho, no caso a minha filha. E esse foi o sinal da vida de você abraçar essa nova fase. Foi Entendi. muito legal. Foi Por isso demais. que você soube que era a hora certa. E esses momentos da gente fazendo coisas que a gente gosta, sendo nós mesmos, eles ajudam muito a manter nossa sanidade, principalmente nessa época que a gente vive. Que Nossa, é um momento delicado. É um momento que botou em teste a saúde mental que às vezes a gente nem sabia que a gente precisava ter. A gente precisou demonstrar uma resiliência muito grande em um momento que a gente nem sabia que a gente ia precisar ter tanta força. E eu acho que cada um enfrentou seus desafios individuais durante essa época. Eu falo que ninguém vai sair ileso dessa fase. Mas eu admiro muito essa sua relação que você tem, principalmente com as artes, assim. Você sempre teve essa relação com cultura, tipo com cinema, com as pinturas, com os livros, assim? Desde que eu me lembro. Não é hábito em casa, curiosamente. Foi uma coisa que eu construí fora de casa. Mas, eu sempre fui muito... meus amigos, assim, né? Eu não sou uma pessoa pragmática. Eu não sou. Eu não sou pragmático, assim, eu não planejo, eu não antecipo, sabe? Então eu tenho um estado meio romântico de ser. Eu confio nas pessoas, sabe? Eu acredito na lealdade, sabe? Até a pessoa provar o contrário. E eu não sou uma pessoa de rancor, nunca mais, tá? Não sei o quê. Eu acho normal errar, sabe? Às vezes é claro que você é o resultado desse erro e dói demais. Mas, quem não? Quem nunca? Quem não é, sabe? E às vezes você só se afasta das pessoas que você percebe que elas tiveram uma intenção maldosa,
sabe, se uma intenção de fazer aquilo por vantagem, por esperteza. Aí você fala, meu, o que eu posso fazer? É o caráter da pessoa, eu não posso questionar, eu aceito ou não aceito. Não aceito, então cada um toma o seu rumo, sabe? Sim. Então, procurei sempre assim. Então, isso sempre foi muito questionado, porque muita gente fala assim, meu, como aquela pessoa fez o que fez e você não... Eu falo assim, tá, o que ela está ganhando? Mais dinheiro? Sabe? Sim. Eu não sei, então, eu nunca vejo, né? Sei lá, motivo para... Nossa, sabe Não assim... vale a pena. Pra mim é Não vou isso. gastar energia com isso. Não vale. Se a pessoa já fez aquilo, Já mostra quem ela é. eu vou brigar com ela para tentar corrigi-la por quê? Sabe assim? Não é Ela responsabilidade já mostrou sua. as cartas na mesa pra você, já deixou bem claro. Sabe que eu falo assim, ó, eu e você começamos uma história de amor. Para mim, amor é isso, sabe? O nome disso. É uma história de amor. A gente começou, a gente tá fazendo uma escolha, não sei o quê. E se em algum momento eu trair essa história de amor, não tem por que eu querer convencer você a... Você já está escolhendo viver isso, então quer dizer que você não é a pessoa para estar do meu lado. Né? Tem uma brincadeirinha, eu até vi esses dias muito de... até esse negócio de TikTok, eu vi assim, né, que uma moça super bonitinha tocando uma música, e aí ela vai, não sei se é a tradução da música, nem vi direito, mas achei super fofo, eu falei, é uma metáfora bonita. Tipo assim, ó, toca uma música, talvez se vocês vão lembrar até, se você em algum momento teve dúvida entre mim e outra pessoa, escolhe outra pessoa. Escolhe outra pessoa, não sou eu. Eu não tenho dúvida que é você. Se eu sou uma dúvida para você, não sou eu, sabe? Sim. Então, aí você fala, mas... E sem radicalismo, sem mágoa, eu quero que a pessoa seja feliz, sabe? Vai ser feliz, cara. Não sou eu que te No faço fim é feliz? isso, né? Não sou eu que te faço fim é feliz? felicidade. Por que eu quero ter esse ego de, olha, meu, vai ser, cara, abraça, se arrisca. Eu acho que é tudo isso que vale a pena, cara. Então, desejo bem só. Mesmo para quem faz mal para mim, ainda continuo falando, meu, segue o barco, vai ser feliz, conquista aí seu mundo e tá certo, sabe? É porque senão faz mais mal ainda. Não, né? Rancor vira somatização que vira câncer. A verdade é essa. Com certeza. E quando você tem raiva de alguém, só você sofre. Verdade. Tem uma história que eu acho super fofa, né? Tava um mestre andando com os seus discípulos assim, e aí de repente ele olha, senhores, né? Aqui nesse nosso mundo, é como se fosse o Buda, né? As mulheres é uma tentação carnal, evite conversa com elas, não dê atenção, não vá para a carnalidade, porque a gente está buscando o nirvana, aquela coisa toda, pá. E os 5 discípulos atrás, escutando o mestre falar, ele falando, ele andando bem miudinho assim, aí chegaram num rio. Um rio rasinho, que dava na cintura, mas tinha que passar por dentro, pá. Não tinha ponte, aquela coisa. E aí, para passar o rio, tinha uma mulher. Aí a mulher começou a falar com o mestre. Ai, tudo bem? E ele, nossa, super alegre, chavecando, que bonita, que não sei o que. Os discípulos já começaram, que lazarento, né? E aí, de repente, ela, você não me ajuda a atravessar? E ele sobe aqui, botou ela no ombro e foi conversando, e foi falando da beleza dela, foi falando, sabe, assim, coisas... E colocou ela na outra borda do rio e continuou. Os discípulos enraivecidos, assim, traidor, sujo, hipócrita, não liga para as mulheres para sobrar todo prazer para ele, tal, aquela coisa. Aí, andando 2 quilômetros, eles não aguentaram, desafiaram o mestre. Mestre, ele falou, o que foi? O senhor não é hipócrita, não? Por quê? O senhor falou, não fala com mulher, não sei o quê, papapá, mas lá no rio, o senhor ficou falando com ela, carregou aquela mulher o rio inteiro, não sei o quê, papá. Ele falou assim, que mulher? Aquela que há 2 quilômetros atrás a gente deixou lá no rio, não sei o quê, tá. Ele falou assim, tá vendo? Quem continua carregando é você, se liberta. Sabe? Eu já larguei ela faz tempo. Então a mágoa é isso mais ou menos. Você carrega uma coisa que não existe e que só te machuca sem sentido. E que te consome, né? É um negócio louco. Eu falo, até porque a outra pessoa, na verdade, com toda certeza, ela está cagando para você. Porque se ela já te traiu, ela está cagando para você. Você tá vendo? Se ela te traiu, né? Lealdade é tudo. Pra ela não foi surpresa. Não pra é. você foi. Lealdade é tudo, cara. Lealdade é narrativa. Lealdade é a história que você vai um dia poder contar de bom. Sua vida valeu a pena. Se a pessoa não respeita isso, então você fala, olha, segue o seu modelo, eu sigo o meu e fechou. E assim, falando um pouco da pandemia que ela comentou, acho que geral, assim, falando de todo mundo quase, a gente passou a valorizar muito mais, assim, a cultura, a arte de maneira geral.
Você acha que isso vem, assim, de arte ser um refúgio, de certa forma? Tô querendo lembrar, tem um menino famoso aí da... A arte é como se fosse a arte, ela nos liberta da normalidade da vida. Então ela tem esse poder de, eu falo, ser um descanso na loucura, sabe? Então, E que às vezes até é mais louco, mas é loucura que estava loucura. Legal. Eu falo. Então eu vejo muito assim, como o apego, né? Até porque as pessoas ficaram mais em casa. Você se ocupa mais. Chega uma hora que rolar a tela das redes sociais, vai dando esgotamento. É tudo a mesma coisa. Parece que você rola. Porque você pode reparar, 108 informações por minuto, mas que você não consegue contar uma história depois no final. Você não absorve nada. E é isso, criando padrões, tem que ser assim, tem que... Teve um momento que eu comecei assim, eu nunca fui para as Maldivas, eu não sou uma pessoa feliz. Todo mundo nas Maldivas. Por que isso? Todo mundo que parece que é bem resolvido na vida já foi para as Maldivas. Exatamente. Não sou bem resolvido, não sou feliz, cara. Eu não tenho Maldivas, nunca mergulhei naquele mar. Você vê, eles vão criando um padrão de comportamento, vai aparecendo aquela só Maldiva, e o tipo assim, e aí a gente não percebe, tem uma indústria turística que patrocina o algoritmo para criar aquele desejo em você e dando a ideia de que só quem vive isso é realizado. Então, é o risco informação. A informação é capitalismo puro, isso aí, tá? Sim. Porque você quebra a narrativa, você só tem like, você não tem dislike. Entendeu que é legal? Você não admite crítica. E quanto mais rápido, menos reflexão. Sim. Quanto mais rápido, mais você age por impulso e quando você vê, você está lá comprando a passagem, está não sei o que, está gastando o que não pode, não sei o que, para ir lá mais para tirar uma foto do que de repente para ver as Maldivas. Às vezes para ir Bitinga era mais interessante do que ir para Maldivas. Pensa bem, quantos shows vocês já viram, e a gente faz isso, que a pessoa vai para filmar o show, não para ver o show. Sim. O importante para ela é de repente mostrar que ela teve um show, muito mais do que eu estou curtindo, por exemplo, o Coldplay. Né? A ideia é eu estou aqui. Então mostrar para as pessoas que eu estou aqui é mais legal do que curtir de fato. Cara, eu estou vendo os caras cantar, meu. Tem mais gente segurando o celular do que contemplando de verdade. Então. Professor, já que você falou do Coldplay e tudo mais, eu queria te perguntar uma coisa. Bom, ficou claro, né, que você gosta muito de ler, mas o que você gosta de ouvir e o que você gosta de assistir no seu tempo que você não está lendo? E nem vendo Chiquititos. Sempre tem o Pedro Músico, padrão dos episódios. Mano, eu faço essa pergunta sempre, eu gosto MPB, obviamente, ó. Ótimo. Não, Isso eu já esperava. Eu falo assim, eu tenho algumas, obviamente, você sempre tem preferência, mas eu gosto, toda a linha MPB, você vai Chico, Caetano, Gilberto Gil, Lenine, Zé Cabaleiro, sabe, Gal Costa, Marisa Monte, maravilhosa, Maria Bethânia, que é a minha deusa da voz, sabe, assim, eu falo, você vai pegando, eu tenho uma coleção de vinil, então MPB Que coisa linda. É muito legal. A sua casa deve ser um sonho, né? Não, é como Mas deve ser um sonho literário, assim, Essa é muito minha meta. Eu quero muito um dia ter uma coleção de vinil. Você tem aquelas escadinhas de madeira? Então tem uma coleção zona de vinil lá, assim, maravilhosa, só de MPB e que é isso. Então eu vou lá na origem, então eu vou, sabe, eu tenho uns cantores que vocês não vão ouvir nunca em rádio, sabe, não sei o que, e que tá lá. Então eu gosto muito dessa coisa, sabe, e buscando e conhecendo Noel Rosa aqui, Lupicínio Rodrigues ali, sabe? Então eu vou brincando e vou transitando e conhecendo os novos que vão surgindo, nunca deixando de ver tanta gente boa que tem por aí. Paralelamente eu gosto muito de rap. Isso é surpresa. Isso eu não esperava. Eu fiquei muito instigado porque eu gosto muito de rap e muito de MPB. Eu gosto muito de rap, porque pra mim é uma salvação da letra hoje em dia da música brasileira. As letras de rap são de todo mundo, né? Desde Racionais que eu curto, desde uma base minha assim, você pode pegar assim vamos dar um exemplo assim, não sei, Djonga, por exemplo, eu gosto muito, sabe, assim, você vai conhecendo um monte de gente assim que é muito legal. Paralelamente, sabe, assim, eu gosto de rock, mas muito rock, então rock desde de base, sabe, quando você vai lá atrás, Chuck Berry, Little Richards, Bill Haley, Elvis, Beatles, Rolling Stones, tanto que assim, se eu tivesse que escolher algo, né, que eu mais ouvi na minha vida é Queen. Muito bom. Meu Fred Mercury eu não gosto à parte, né, então,
mas a banda que eu mais gosto, né? Pink Floyd. Então, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath. Então, tem esse pessoal mais dinossauro. Meu Deus, Sempre mano. tem, né? Sempre tem uma desinformada. Sempre tem um bola fora da Maria Fernanda. E aí vem todo esse rock Brasil, que é muito gostosinho. Você começa ali com Mutantes, você vai com, sabe, assim, vamos lá, Raul Seixas, né? Aí você vê o pessoal, aí você vê o pessoal dos anos 80, todo aquele pessoal foi Legião, Engenheiros, Paralamas, todos eles, em algum momento, você tem uma música ou outra que você fala, Com nossa, certeza. né, viram... Você nem sabe que é deles, mas você sabe cantar. Então tem tudo isso. Eu falo assim, eu sou muito eclético. E, por exemplo, eu adoro ouvir música clássica. Então, Bach, Beethoven, Mozart, eu adoro, mas assim, eu adoro muito o Chopin, mas o Debussy é alguém que eu adoro demais, sabe? Assim, Tchaikovsky, Rachmaninoff, eu gosto demais. Então, vai por essa linha assim, gostosinho. Então, eu gosto de música clássica, sabe? Sertanejo, eu adoro. Do que você não gosta? Mas Então, você vai perguntar beat que você não escuta. sertanejo eu adoro, tal, não sei o quê, adoro. Então eu vou assim, então eu gosto de aquelas duplas antigas, aquela carinha de terno de ir na missa domingo, assim, sabe? Pena Branca Chavantinho, tá. O próprio Sérgio Reis, né, que quis fazer o Passeio da Boiada e tal, não sei o quê, ele tem um histórico no sertanejo maravilhoso, tal, Almir Sater, sabe? Você vai. Então eu falo assim, eu nunca tive. Você vai tendo momentos. Eu falo, você nunca vai para um churrasco e vai levar Chico Buarque no churrasco. Claro que Chico Buarque tem um samba maravilhoso, mas imagina você levando aquelas músicas políticas dele, né? Eu fico sempre brincando assim, né? Imagina como é o churrascão, tá? E vai, você coloca aquela música politizada. Roda mundo, roda gigante. Eu falo, até o boi sai do espeto, vai embora do churrasco. Né, cara? Então, eu falo que tudo é muito encaixado, sabe? Assim, então, eu adoro ouvir um Chitão Chororó, do mesmo jeito que eu adoro ouvir um Beethoven, por exemplo. Adoro, por exemplo, ouvir um Black Sabbath, do mesmo jeito que, de repente, adoro ouvir... Vamos lá. Sei lá. Poesia acústica. É um grupo que eu... Cara, isso não é mesmo. Você tem um ótimo gosto. Você conhece? Nossa, eu adoro, cara. E é isso. Então, isso é incrível. E assistir? Assistir, eu sou cinéfilo, né, cara? Então, filmes, assim... Eu gosto muito de um cinema que a gente chama de cult, mas é assim, né? É por causa do choque com o blockbuster, né? Assim, hollywoodiano e tal, mas assim, eu gosto do Almodóvar, por exemplo. Eu gosto, por exemplo, assim, vamos lá, Quentin Tarantino. Maravilhoso. Então então o cineasta italiano que é o que eu mais gosto, que é um cara chamado Ennio Morricone, que é Giuseppe Tornatore. Ennio Morricone é o cara da trilha sonora de um filme chamado Cinema Paradiso, que pra mim até hoje é o filme mais bonito. É o filme favorito da minha mãe. Ah, Aí, mãe. pode falar pra ela, então o filme da vida dele, Cinema Paradiso, sabe assim? Então eu sou daquele assistir, vai buscar lá. Uma vez eu descobri, né, eu era bem jovenzinho, cinema expressionista alemão. Aí eu fui conseguir descolar uns filmes lá dos anos 20, então foi assistir. Então foi a Chaplin, eu já assisti todos. Então eu adoro fazer a história do cinema, adoro não sei o quê, adoro muita coisa contemporânea que acontece, mas hoje é muita coisa, você não consegue dar conta. Sim. Você viu esse, você viu? Não vi, sabe? Não dá pra ver tanto. Outra pira que virou pra gente são séries, né? Então, série, então Game of Thrones que eu segui inteira, tal, que eu acho maravilhosa. Desde que a série tenha fugido do... Não, Vamos entrar nesse mérito. mas aí eles tinham que... É que não saiu o último livro, né? Eles tiveram que criar. Vamos dizer assim, fazendo uma ofensa, o Lazarento dele, porque ele vai terminar só no 7º, ele está no 5º ainda. Então falta o 6º, que ele falou que já tem 1000 páginas escritas, você imagina o tanto de história que vem. Gente. E depois tem o 7º. E há muita gente que fala que ele só vai deixar publicar depois que ele morrer. Não, eu acho que ele não vai terminar de escrever antes dele morrer, entendeu? Eu acho que ele vai morrer e não vai ter terminado de escrever. Então, quando você chegou no 5º ali, você fala, o que a gente faz sem o 6º? Para onde a gente vai? Como é que a gente dá um fecho? Claro que vai fugir, porque qualquer solução ali... É claro que a gente fica com raiva, né? A Daenerys, todo mundo se apaixona por ela, né? Você fala, ela vai terminar corrompida pelo poder. Não, né? Você podia ficar com o Jon Snow ali, sabe? Assim, deixa os dois na muralha lá, namorando e tal. Então, sou das séries de humor, adoro. Por exemplo, Friends, né? Eu amo Friends. How I Met Your Mother, né? Que eu acho, sabe? Então você vai brincando com isso. Eu gosto de humorzinho. Já tentei pegar rosca com algumas séries que todo mundo fala, nossa, tem que assistir essa. Não foi, sabe? Assim. Então eu sou menos de série. Agora eu tô tentando assistir
o Loki, né? Eu gosto dessas que vão pra Marvel, essa coisa toda, eu tô assistindo o Loki, assim, Já assistiu Sherlock Holmes? Você vai gostar, do da BBC. bom demais, eu gosto. Eu gostei de fazer muito seu Eu perfil gosto. essa série. Lupin, eu tô gostando mais do que todos. Lupin, Eu ia perguntar de Lupin se você já tinha assistido, porque é bem tocado. Primeiro que ele é maravilhoso, né? Não, e o ator também. Não, ele é Marcy, maravilhoso. nossa, ele E a ideia de artes ali é um negócio apaixonante. Então, assim, menos séries. Eu confesso pra você, eu sou mais de filme. Eu gosto, sabe, de narrativas. Então, se eu assistindo um aqui, lá, esse aqui concorreu ao... Tá? Então, eu tô com 3 na lista ali, que foram os que concorreram ao Cannes agora, que eu quero ver. O que Você é ganhou. desses que pega a lista Eu dos gosto. e vê tudo? Cannes, Palma de Ouro em Berlim, aquela com Palma de Ouro em Cannes, o Urso, Leão de Ouro em Berlim, aquela coisa, o de Veneza eu adoro. Então eu sempre vou fugindo. Adoro cinema japonês, eu adoro, assim, nossa, tem a filosofia japonês e chinês. Chinês, principalmente, aquela fantasia de negro daqueles Kung Fu, que o cara sai voando, assim. Cara, eu acho aquilo o máximo, aquela fotografia deles, aquela... Adoro. Então, é assim, cinéfilo, total. E aí eu falo, não tem preconceito. De chinês, iraniano, coreano, que está muito na moda agora, desde que o Parasita ganhou, né, explodiu de sucesso, tem um monte de cineasta, alguns, né, como Quentin Tarantino, que sempre foi um fetiche, um cara mais pop, tudo mais assim, dos brasileiros que eu adoro, sabe, o Kleber Mendonça, que fez agora Bacurau recentemente, que eu acho um filme sacado. Eu gosto do Walter Salles, né, que tem filmes aí como Central do Brasil e outros que vão. Fernando Meirelles, né, Tropa de Elite é um marco, né? Desculpa. O José Padilha é o Tropa de Elite, o Fernando Meirelles é o do Cidade de Deus, que é um marco e tal, isso aqui. Então você tem uma linha de cineastas maravilhosos no Brasil, né? E só que a gente não tem acesso, né? Então eu fico assinando aquelas plataformas que... o MUBI, que você encontra lá uma variação maravilhosa, isso, não sei o que, você fica muito limitado à plataforma, né? E acho que uma plataforma é uma delícia que o cinema esteja em greve, né? Porque acho que eles nunca venderam tanta assinatura como agora, né? Sim, verdade. Então eu sou assim do cinema de tudo, tal como a música, tá? Não tem limites. não tem limite. Eu falo assim, a literatura é o único lugar que eu sou mais careta, que eu sou muito de literatura de língua portuguesa. Eu tenho uma dificuldade muito grande, já tentei ler alemão, nunca aprendi alemão o suficiente para fazer leitura. Dá para ler a tradução. Eu já li traduções de alguns clássicos, como Metamorfose, como, sabe, o Fausto do Goethe, né? Já li, você pega, tem tradução muito boa e dá para... mas eu, sei lá, que nem eu aprendi a ler francês. Então, quando eu lia, eu lembro que eu tinha lido, por exemplo, assim, um livro super famoso, que era o Conde de Monte Cristo. Eu tinha lido a primeira versão, tinha lido em português, uma tradução. E aí quando eu fui à faculdade que eu aprendi francês, aí eu li no original. Eu falei, gente, eu estou lendo outro livro, cara. Então, sabe, eu falo, a língua tem coisas intraduzíveis. Sim. Então eu fiquei meio com essa coisa, o que eu sei mais ou menos? Língua portuguesa. Então eu me entrego a todo o pessoal que escreve em português e tudo mais. Claro que eu falo, você já leu Dostoiévski? Claro, traduzido. Né? Quer dizer, eu não sei se o que eu li então é Dostoiévski na verdade. A gente vai adotando aquilo como uma possibilidade, né? Você já leu, por exemplo, assim, o japonês? Claro, traduzido, né? Então, a literatura iraniana, que é linda também, né? O Caçador de Pipas, por exemplo. Eu me emocionei até o osso lendo aquele livro lá, mas eu fico imagina ler, sabe, no árabe, eu falo assim. Então, são coisas, são limites que eu falo, confesso, me afastam um pouquinho, sabe? E aí você vai no mundo português, você tem um pessoal genial também que preenche já uma vida. Então, sim. Você fala francês, então? Ai, que chique, eu achei chique francês. Eu falo, eu leio bem. Falar eu tenho uma dificuldade porque faz muito tempo. Eu aprendi na faculdade, depois de lá pra cá. O problema de uma língua quando você aprende, se você não praticar o tempo inteiro, é verdade. Você perde o diálogo, você perde a fluência, né? Mas quando eu tenho que ler... Sim. Mas isso que você falou da língua ser intraduzível, assim, eu falo pra minha professora de inglês, eu falo assim, olha, não é que eu não gosto de falar inglês e tal, mas eu sinto que eu perco minha personalidade, eu não consigo ser a mesma Rafaela quando eu tô falando em português e quando eu tô falando em inglês. Eu tô falando sério, às vezes não acreditam em mim. A Rafa valoriza muito personalidade. Valoriza. Por que a Rafa se veste, né? Mas, Rafa, olha que legal, a gente viaja, talvez você teve a experiência, você passa um tempo em qualquer lugar, você pode, eu domino inglês, você fala francês, você vai lá e dialoga, que legal, você pedir McDonald's em inglês, então, aquela coisa. Cara, mas você sabe, não é, né? Falta. Quando eu vou me expressar uma opinião, assim, até falar de arte, que eu sou pirada, eu não vou conseguir passar a mesma emoção do que falando em português. Exato. Falta, eu entendo você. Obrigada. Aí eu volto pra cá e falo, ufa, né? Parece que... Exatamente, voltei pra minha identidade. Exato. É outra coisa.
E assim, lá no começo dessa conversa, você comentou que você gosta de observar as pessoas e lê-las, assim. Como que você leria o Beat? Como que eu leio o Beat? Ó, tem um duelo muito grande entre o Beat e o Rogério. Sabe, o Beat ele virou, o cara que tá aqui é o Beat. Entendeu que legal? Quem traz o Beat até aqui é o Rogério, é o corpo do Rogério. Mas, assim, é essa coisa, a personalidade, ele ganhou um espaço muito grande. Ele virou uma pessoa que venceu, trouxe o Beat um pouco para a luz, sabe? O Beat trouxe o Rogério para a luz. O Rogério é muito sombra. Tanto que fora daqui você vai me encontrar sempre em lugar recluso. Entendeu? Assim, eu sou sombra, eu sou, sabe, insegurança, sei lá o que psicologicamente. Esse cara. Me lendo, eu falo assim, o Beat ele virou uma metáfora muito legal de alguém que conseguiu expressar afetos que o Rogério tinha que talvez ele não conseguiria expressar, sabe? Então, o dar aula me permitiu... Lembra que eu brinco de falar da Dora, que ela, quando ela vira a Nelly Sorel, ela conseguiu, através da incorporação, eu falo, o Beat é a Nelly Sorel, né? Assim, então, às vezes ele consegue falar coisas que o Rogério, talvez pela timidez, não falaria, sabe? Ele consegue provocar o Rogério. Então, eu falo assim, dentro da minha dupla personalidade, né? Ele é um lado legal, provocativo. O Shakespeare tem dois seres que ele criou, um chama Ariel e um chama Caliban. E o Caliban é esse ser mais ousado, o Ariel é o ser mais... Então eu diria que o Beat é o meu Caliban, sabe assim? E ele chacoalha o Ariel. Mas quando ele chacoalha demais, que ele corre, aí o Ariel vai lá e fala, calma, vem cá, né? Vamos um café agora, vamos conversar, vamos pacificar, sabe? Então existe um momento que eles se misturam. Sabe? Um equilíbrio. Esses negros, né? Então, eles estão lá, convivendo o tempo inteiro. Toda vez que atravessa a porta, possivelmente é o Beat que está lá já assim. Ele já incorporou tanto o tablado que... E é legal. Eu falo, convivo legal com os dois. Bato um papo legal com os dois. E, Beat, mandaram perguntas Opa. pra gente É. no nosso Instagram que queriam ser feitas a vocês. Deixa eu te perguntar, tem uma história pra mim, tem uma história do Ricardinho e da Fernanda, o que é? Essa história é longa. É longa, porque a história é uma história de um casal de alunos que eu conheci lá em São Paulo, que... da menina, acho que a mais Caxias que eu já tive na escola, assim, dela ser estudiosa, não sei o que, da menina, nossa. E que num momento ali na vida dela, ela foi prestar FUVEST, passou na primeira fase, fez... quase gabaritou a prova, e aí veio a prova, veio a segunda fase, não sei o que, então confiante, só que entre a primeira e a segunda, ela resolveu numa festa com as amigas, e deram bebida para ela nunca tinha bebido, então, perdeu o controle, aí ela estava com o Ricardinho, mas eu falo assim, é um negócio complexo, porque assim, tudo isso faz parte de uma estrutura e que eu encaixo numa aula para dar aula de barroco, né, e mostrar como de repente uma escolha na sua vida, uma única escolha pode ser absolutamente traumatizante. Que eu brinco assim, né? Às vezes você fica, melhor me arrepender por uma coisa que eu fiz do que por uma coisa que eu não fiz. Eu falo assim, olha bem, vamos ver a Fernandinha. Lembrou Clara dos Anjos. E, cara, tadinha, ela vai, e ela conhece o Ricardinho, se apaixona, os dois vão pra festa. Ele já era um cara mais experiente, ela era totalmente... E eles, pra ele assim, era mais uma na balada, então... E aí ela acabou, né, tendo uma relação com ele e tudo mais. Só que assim, ela foi para um final de semana, né, e a prova era na segunda-feira, sabe, e ela passou mal, ela não sei o quê. Então quando ela fez a prova, ela estava tão desfocada que ela foi péssima na prova. Então ela de 25 questões lá dissertativas, ela fez 7. Então ela perde um ano inteiro por causa de uma festa. Eu falo, olha, a tal da escolha, né? Ela viveu uma experiência, é mágica, é maravilhosa, mas olha o preço, né? A hora que você pega um ano de cursinho, a hora que você pega toda aquela entrega, você estava fazendo concorrência para medicina, você fez uma primeira fase brilhante, e aí eu falo assim, né? E ela tinha mentido para os pais para ir naquela festa. Ela falou que ela ia para casa de uma amiga para eles estudarem para a prova. Então aí vem esse peso da mentira. Eu falo, tá vendo? Agora ela não vai passar. Tá entendendo? Vai vir um peso do tamanho do mundo. Aí, pai, não deu certo. Tudo bem, filha, vamos pro ano que vem, vamos fazer de novo. Mas aí acontece uma coisa grave no meio do caminho, né, que é... Aí foi
uma coisa assim, uma notícia falsa, mas assim, que apavora, né? A menstruação não descer e tal, não sei o quê. Então a consequência poderia ser uma gravidez, sabe? Essa história tá passando a mesma angústia de quando eu li Clara dos Anjos. Chega. Então sabe aquela coisa assim, pai, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu não passei no vestibular, né? A ruim, então, posso estar grávida. Eu falo assim, tá vendo? Aí eu falo assim, né? E aí eu falo, quem é que vai segurar a barra na hora que o negócio aperta? Por isso que eu falo, lealdade é fundamental. Né? Porque quem vai segurar a barra são os dois que você traiu. Tá entendendo? E a pessoa que tá lá, talvez... Então eu conto essa história, mas ela é cheia de clímax, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de não sei o quê. E vira uma aula que eu encaixei, uma história de 2 alunos que eu encaixei numa aula de barroco. Acabou com essa aula. O barroco é um negócio meio assim de culpa, sabe? Carpe diem, culpa. Então a história desses alunos se encaixa perfeitamente. Mas eu falo, qualquer hora eu pauso uma aula lá, porque ela vai uma aula inteira para contar essa história, tá? Eu uso uma das aulas para contar essa história para vocês, pode ser coisa disso. Bit, pediram pra você contar a história do epíteto. Epíteto. Putz, ó. Tô eu dando aula em São Paulo. Tô lá num colégio. Elite da elite, sabe? Tinha L ponto no colégio. E aí fomos pra reunião pré-aula. O diretor passou lá todos os recados. E um dos itens lá é assim, ó, aluno não pode dormir em sala de aula. Eu falei, beleza, né? Eu posso dormir em sala de aula. Só que eu já tinha trabalhado em outras escolas mais carentes, assim, né? Bem mais carente, lá tudo é carente perto daquela escola, sabe? Assim, e que, claro, que eu pegava aluno dormindo, às vezes cansado da noite, né? Tal, só que, e uma vez eu lembro que eu fui acordar um aluno, olha, por favor, atenção, porque senão é só chance. Eu, professor, desculpa, eu estou dormindo porque dói menos o quê, né? Aí eu fui entender que dói menos a fome, por exemplo, ele ia para a escola para ter a merenda, por exemplo, assim, né? Aí você fala, né? Aí o que acontece? Aí eu fui para aquela escola e falei, meu, com certeza ninguém vai dormir aqui porque está com fome, né? Então, mas, aí eu falei, olha, mas eu falei, e se o aluno dormir, o que eu faço? Né? Aí o diretor falou, você chama ele pelo nome e pede para ele acordar e boa. Eu falei, que legal. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, meu, brinquei, né? Pode ser uma história que vai ao infinito, né? Por favor, acorde. Aí ele acorda um tempinho e ele dorme de novo. Por favor, acorde. Acorde. Aí o diretor estava falando, alguém tem alguma dúvida? Eu falei, eu tenho. E se ele dormir de novo? Aí começou, né? Aí a hora que terminou a reunião, eu falei para zoar, falei assim, e se dormir de novo? Aí todo mundo, não é possível, não sei o quê, vai. Só que o diretor falou, ainda bem que o senhor chegou até aqui, eu esperava que o senhor chegasse, porque como é a terceira vez, agora o senhor vai pedir para ele se retirar da aula, porque ele não quis ir à aula. E aí a gente vai poder falar com o pai e com a mãe os argumentos do porquê. Né? Porque ali estava lidando com uma escola que todo mundo era filho de Paulo Coronelismo que eu falo. Então, se você espirrar forte, um aluno sair assim, eu me assustei, veio um advogado de processo, sabe? Um negócio assim. Então, eu fiquei assim. E no primeiro dia de aula, o menino dormiu. Eu falei, ixi. Aí eu comecei a achar que era um truque da escola, né? Fazendo pegadinha comigo, né? Eu falei, eles chamaram o moleque e falaram assim, dorme, só pra ver a cara dele e tal. Aí eu peguei, né? Olhei, chamei pelo nome, falei, por favor, acorda, não sei o quê, papá, acorda com a cara, me odiando, sabe, assim. E eu fiquei assim, né? Lá dentro tava, zoeira, esse moleque é muito bom ator, cara, não sei o quê. E aí eu comecei a dar aula, virei, tava escrevendo, não sei o quê. Aí de repente virei e tava dormindo de novo. Eu falei, aí eu comecei a ter certeza que era pegar. Aí eu fiz o quê? Pedi pra ele acordar de novo. Mas eu falei, e se o moleque estiver realmente com sono? Ele vai dormir a terceira vez. Eu estou na primeira aula minha nesse colégio, eu já vou tirar alguém? Vai dar mal, sabe? Aí dei aula olhando pro moleque. Porque não sei o quê. E dava uns estalos de voz para ele, dar aquelas fisgadas, não sei o quê. E aí, teve uma hora que eu me empolguei e fui pra lousa, porque olha aqui que legal. Aí eu fiquei assim, com o olho fechado, fiquei assim, não virei, o moleque dormindo. Eu falei, Lazarino. Aí eu assim, e agora? Bom, terceira vez, o que você faz? Manda pra diretoria. Por favor, queira se retirando, né? Você chorando. Adivinha a tarde. Advogado. A mãe e advogado, cara. Eu falei, não é possível, cara. E eu tô passando no corredor. Gente, como que eu me apresento pra vocês? Olha, eu vou escrever meu nome aqui antes de falar, para evitar ambiguidades, tal, não sei o quê. Sou o Bit, né? Sempre, toda aula eu começo assim. Aí a mãe veio, passando pelo corredor, com o cara da malinha preta atrás, tal, não sei o quê. E de repente ela me encontra. Elegante, maravilhosa, aquelas assim, que tipo, largou das lupas, resolveu um problema com o professor, sabe? Assim, tá? E veio, cara, e olhou para mim, por favor, o senhor pode me ajudar? Eu estou procurando um professor que tem o epíteto de Bit.
Você entendeu? E eu fiquei assim, né? Eu falei, meu, que língua essa mulher tá falando? Porque saiu uma palavra inteira, epíteto de beat. Eu falei, gente, que é isso? Aí sobrou o eco na minha cabeça, beat, sou eu, beat, epíteto de beat. Aí eu falei, cara, que jeito bonito de falar, né? Porque lá em Bitinga, lá na classe média, a gente tem apelido, tá entendendo, cara? Não epíteto. Eu achei bonito, cara. Na hora eu me senti epitetudo. Olhei e falei, nossa. Aí eu falei, ó, trocou ibope. Falei, sou eu. Ah, eu sou a mãe do fulano de tal. Falei, né? Aí, papá, porque o senhor não tem condições psicológicas de tomar conta dessa série? Onde já se viu tirar meu filho? E aí ela fala uma palavra maravilhosa. Ela fala assim, o senhor não viu que meu filho está abúlico? Nossa, gelou a espinha. Aí gelou, porque eu falei assim, na hora eu não consegui racionalizar o que é uma pessoa abúlica. Câncer. Nossa, eu fiquei assim, cara, o moleque tá numa doença, fase terminal, eu tirei ele da sala, ele vai morrer, a culpa é minha, você é um monstro, já pegou o chicote da culpa, plax, né, então o que? Fomos pra diretoria, não sei o que, eu preocupado, Senhor, não deixa o moleque morrer, pô, o moleque tá abúlico, o moleque tá abúlico, não sei o que, a mulher foi lá e eu abúlico, rezando, por favor, eu faço promessa, eu dou volta no quarteirão de joelho, aquela coisa toda assim, e de repente o diretor, olha, explicou a situação, aliviou para minha barra. Aí determina a reunião, ele fala, benditas perguntas, hein, professor? Eu falei, né? Mas eu não tava nem aí, o moleque tava bullying, eu tava preocupado. Eu queria ir no hospital visitar o moleque, eu achava que ele já tava na UTI. Tipo assim, ó, o Beat me tirou de aula, e morria, sabe um negócio assim, tá? Aí eu comecei a achar que ele... Aí eu cheguei em casa e falei, peraí, abúlico é o quê? Aí você pega o Aurélio, Google. naquela leão, sem, ausência, falta, anormal. Búlico, vem da palavra bulis, que significa vontade. Abúlico é alguém? Vontade. Você é minha mãe? Liga não, professor, é vagabundo mesmo, tá? Só que já vai aquela chinela, aquela vaiana de pau rodando. Minha mãe fica do lado do professor. Agora, aí eu falei assim, Minha mãe também. eu falei assim, olha que bonito, cara. Primeiro ele começa falando de epíteto, depois, meu filho está búlico. Você vê? Então eu falei, até na linguagem você percebe as comandas sociais, que é um negócio muito legal. Então essa foi uma história muito legal, da palavra búlico e da palavra epíteto, que rolou uma vez. Vou usar essa abúlico pra minha mãe. Ah, Eu pode gostei usar. do epíteto. Eu usei com a minha mãe, tadinha. Eu cheguei em Bitinho e falei, mãe, eu tô abúlico, tô olhando pro nada. A minha mãe sentou na cadeira, filho, não tem problema, você é meu filho, a gente aceita. Ela já pensou outra coisa, cara. Eu falei, não, mãe, eu tô cansado. Fez todo um discurso. Calma. Então, A gente te ama acima de tudo. você é Nada filho, vai mudar. Nada vai mudar, você é filho. Bit, também perguntaram a origem do seu apelido. E Bitinga? Porque quando eu fui estudar fora, quem é você? Rogério, de onde você vem? Ibitinga, né? Que eu venho do interior de São Paulo. Então, só que o ibitinguense ele fala diferente. Eu perdi o sotaque, mas ele fala com o Tzinho mudo. Então, ele vai falar assim, ele não fala bom dia, ele fala bom dia, sabe? Assim. Quando ele tá nervoso, ele fala, ai, não acredito. Então, ele é super fofo. Então, o pessoal, de onde você vem? De Ibitinga. Todo mundo assim, de onde você é? Todo mundo fica perguntando Ibitinga. Ninguém me chamava de Rogério. Ibitinga. Você vê que você vai pronunciando, naturalmente as vogais são engolidas. Então, ficava Bitinga. Aí chegou num momento que o núcleo feminino lá, umas meninas carinhosas, falaram assim, não, vai ser o Bit, né? Então, cortaram o Bitinga e ficou com essa coisa. É que eu falo, personalidade de 30 anos já. E a última pergunta é, qual foi o primeiro livro que impactou a sua vida? Ó, eu falo, e aí que a experiência, ela virou uma maneira de viver. Grande Sertão Veredas. É o livro mais transformacional que eu li. Repara, né? A TV tem um mérito, às vezes, de fazer a gente querer ler as coisas que eu acho maravilhosa. Na década de 80, eu era super adolescente, e a Rede Globo fez uma minissérie Grande Sertão Veredas. Não, é o Tony Ramos, é o outro. Né? Sinal Tarcísio é o Tony que está na atividade. E o Tony Ramos, ele fez o papel do narrador, e a Bruna Lombardi, deusa, como sempre, não sei se vocês conhecem a Bruna Lombardi. Qualquer depois você joga no Google. Assim, De Bruna nome Lombardi. eu conheço, mas não lembro. Gente, a Bruna Lombardi é assim, ó. Sabe, é o delírio coletivo da adolescência dos anos 80, sabe? O Assim, Pedro concordando atrás da câmera. não, e se você pegar ela agora, acho que ela já está com 70 anos, mas se você olhar, você vai falar assim, ó. Mas vai ter muita gente de 20 que não é. Não tem, cara. Aquela mulher é um negócio. E ela fez a Diadorim. E aí, eu assisti aquilo, porque você conhece a atriz, a Bruna Lombardi. Aí você ficava, por que a Bruna Lombardi tá de homem no filme, né? Até você não conhecia o livro, né?
E aquela história foi me encantando pela interpretação deles e tudo mais. E eu falei, peraí, deu uma vontade, deixa eu ler. Resultado, né? Grande Sertão Veredas, religião, né? Então, Grande Sertão Veredas, eu falo, eu já tinha lido vários livros antes, mas esse é o do impacto, esse é da transformação de comportamento, do desafio estético, porque ou pensa num livro difícil de ler, porque o Guimarães ele adora ficar inventando palavras, ele é um neologista, então a cada 10 palavras que ele escreve, ele inventa 3. Meu Deus. Então isso te obriga a sair do lugar comum, porque nem o dicionário te resolve nesse caso. É verdade. Porque você tem o radical de uma, de outra. Por exemplo, está caindo na Federal um livro dele chamado Sagarana. Meu, olha só, o nome do livro de onde veio. Veio de uma expressão alemã, saga, e vem de uma expressão tupi, rana. Então, olha que coisa fácil para ele. Misturou alemão e tupi para criar uma nova palavra. Nossa. Então, o que ele obriga você? Quando você tem uma palavra nova, você já não tem mais o mundo confortável que você tinha. E com isso você é obrigado a rever o mundo de uma outra maneira. Você entende que legal? Cara, é impagável a hora que você começa a gostar da leitura dele. Eu pegar a rosca com ele e eu caí na graça de estar amando a minissérie e de repente fluir no livro porque aquilo estava apaixonante, sabe? A parte linguística eu não dei conta, tinha um monte de coisa que eu pulava no começo, declaradamente assim, porque eu queria a história, né? Por que a Bruna Lombardi tá de homem? Eu ficava incomodado, né? E aí no livro de Adorim era um homem, então não sei o que é um homem. E aí, meu, é louco, porque você só vai descobrir no final do livro que ele não é homem. Sabe assim, isso é maravilhoso, sabe? Porque é uma Joana d'Arc no sertão brasileiro. É a Dona Lina que eu falei para vocês hoje. Então, aquela coisa e toda a ética, né? Todo o amor que ela tinha pelo pai. Eu falei, imagina se um dia eu tiver uma filha chamada de Adorim. Nunca imaginei que eu tinha 14 anos, né? Ser pai. Não passava na minha concepção naquele momento, com certeza. Mas eu fiquei, nossa, se um dia eu tiver uma filha, não sei por que nasceu aquilo. Agora é encontrar uma louca que topa. Encontrou. Aí quando eu conheci, aí curiosamente, o livro favorito dela era Grande Sertão Veredas também. Mentira! Aí eu falei, vamos brincar de escolher nomes? Tá, coloca 3 papeizinhos, se for mulher. Aí o primeiro, de Adorim, né? Aí tinha outros nomes lá. Escreveu Assim. de Adorim todos. De Adorim todos, mas era assim, de Adorim. Eu lembro que uma era Flor Bela e o outro, meu nome era qual que foi ali que eu escolhi? Moad, né? Moad era o nome de um livro tal africano que eu tinha amado também. Era Dora. Não, Cora, por causa da Cora Coralina que eu. Cora, Flor Bela, que é uma poeta portuguesa, e de Adorim, que é uma personagem. Aí eu peguei o papelzinho dela, ela pegou meu papelzinho, trocamos. No que eu fui ler, de Adorim, eu falei, não, peguei meu papel. Eu falei, mas não é minha letra. Ou seja, um dos nomes que ela queria também, e ela pegou o meu papel de Adorim. Eu falei assim, bom, eu não sei quais são os outros, mas eles não existem mais a partir de agora. Tudo é muito legal, cara. A coincidência foi demais. Os dois falaram assim, escolhe seus 3 nomes, eu não quero saber quais nomes você quer, vamos ver. Se algum se chocar, justamente o primeiro e de Adorim. Eu falei, Mas assim, você escolheu esse nome para homenagear essa leitura e o que ela significou para Exato. você, mas você gostaria assim de sua filha levar alguma coisa dessa personagem? Eu gostaria que ela levasse tudo da personagem. eu gostaria que ela levasse tudo da personagem, tudo. Mas eu falo assim, eu gostaria, eu acho que foi uma utopia, né, de aquela filha amava tanto aquele pai, né, e ela faz uma coisa tão incrível para honrar a memória daquele pai, que eu falei assim, né, se eu conseguir 10% disso, quer dizer que eu fiz um bom trabalho. Então eu falo assim, para mim era um desafio de paternidade, para ter o afeto que a personagem tem pelo pai. Porque aquele pai só deve ter feito um enorme trabalho com aquela menina para ela amá-lo daquele jeito, a ponto de sujeitar, perder uma identidade, para poder ser aceita no bando e de repente vingar a memória do pai, sabe? Assim, honrar a memória do pai. Corajosa, né? É, corajosa. E eu adoro essas mulheres que conseguem, né? E ela, aquele dia eu falei assim, acho que essa é a relação que eu quero um dia, se eu for pai, sabe? Assim, de saber que a fisiologia minha pode até morrer, mas há algo na memória que permanece, que vai ser respeitado sempre assim. Eu falo, eu sou um romântico, eu gosto de lealdade, sabe? Eu gosto de lealdade, eu gosto de saber assim que eu não vou tratar você diferente aqui ou se eu estiver no topo da cadeia alimentar, tá entendendo assim? Se eu te trato bem é porque eu gosto de você. E não faz diferença seu gênero, sua religião, seu time, seu esporte, sua política. Eu gosto de você como ser humano. O resto é indiferente. Eu falo assim, se você for me analisar, eu vou estar cheio de defeito para tudo que é lado. E você vai estar, mas são defeitos do meu ponto de vista, então já não são mais defeitos.
é a sua personalidade, ou eu aceito ou não aceito, né? Voltando ao papo do início. Então, por isso que eu falo assim, quando você cria alguém que é leal a você, é porque você ofereceu muita coisa boa para essa pessoa e você fez um trabalho correto, né? Porque é muito difícil você manter uma ética com as pessoas. As pessoas são muito oportunistas, as pessoas são muito, às vezes, interesseiras, e qualquer coisinha que coloca ela em crise, ela já foge da batalha, e a Diadorim, ela vai até o final de uma batalha. Eu sempre gostaria de ir até o final da batalha, sabe? Mesmo quando às vezes parece que a batalha não tem mais lógica, mas dentro de você existe uma lógica afetiva que justifica o mundo. Então eu espero que ela seja tudo da personagem, na verdade. Olha lá o recadinho pra ela. Eu falo pra ela, você já nasceu com mitologia. E aí quando a gente foi procurar, tem aquele aplicativo do IBGE, do censo, dos nomes. Você coloca o seu nome e aparece quantos nomes você tem. Você já viu esse aplicativo? É muito legal. Diadorim não aparece, ou seja, qualquer nome que tenha menos de 10 nomes não há registro. Então eu encontrei o nome, que era outra brincadeira que eu queria. Eu, curiosamente, por dar aula a vida inteira, eu queria um nome que eu nunca tinha visto na lista de chamada. Diadorim não existe, é diferente. E você tinha isso, assim, de medo de relacionar o nome dela com o nome de algum aluno? Ah, não, eu falo assim, não era isso, eu só via um charme de uma individualidade. Não era um nome fácil de ser aceito, né? Não era um nome, até eu explicar para muita gente, nossa, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, imagina. Por que não botou Laura? Não, eles ficavam na moda, na época eles queriam Josefina, queriam nada contra, tudo bonito, os nomes, Maria Vitória, Maria tudo bonito, não tem problema, mas aquele nome tinha uma assinatura. Sim. Aí eles ficavam zoando, imagina, essa menina vai sofrer bullying, tem nome de remédio, dá um Diadorim sem ml, sabe o que eu falo assim, gente, não vou, é isso que eu falo, eu não tento, eu odeio a ideia de convencer as pessoas, sabe assim, porque isso assim, é um território, é um abuso convencer as pessoas, elas vão, eu falo assim, é um mérito meu de conhecer o livro, saber o que ele significa. Exatamente. E vai ser o mérito da minha filha. Então, cada um com o seu limite. Praticamente só ela tem esse nome. Cada um com o seu limite. Vai se destacar. E, Biti, pra gente finalizando aqui. Vai lá. Eu também tenho um negócio. É que teve uma coisa assim que é sempre muito abordada, tipo, das nossas conversas, e que passaram por isso e ninguém falou nada. É que ele é muito interessante, pode. Não, pra caramba, amigo. Mas você falou que tua faculdade foi um período muito bom de festa. Você poderia falar um pouco mais disso? Ele quer saber dos seus podres. Porque todo professor vem aqui, a maioria deles fala sobre isso, sabe? E tipo, é um negócio que, tipo... O Pedro se interessa. Não que me interessa, assim, mas que... O público gosta, entendeu? O público gosta, rende, sabe? É uma coisa que é importante pelo entretenimento. Vamos fazer um cálculo. Eu saí de Bitinho. É um moleque tímido, inseguro, não sei o quê. Então, chego para estudar lá. A minha sala tinha 60 alunos. Era uma sala de letras à tarde e uma de manhã e uma à noite. 60 alunos. Só faz a conta estatística. 50 eram mulheres. Meu Deus. Tá? 50 eram mulheres. O curso de psicologia era mais radical, era 57 mulheres. Tá? História dava uma equilibrada, 40 mulheres, tal. Só que, bom, você entende que a oferta é muito. Então, a oferta é isso. Então, o feinho de Bitinga vira objeto valorizado, porque é nada, tá entendendo, cara? Então, quando eu falo assim que eu vivi, eu falo assim, eu falo até nisso, assim, eu acho que eu sou meio careta, mas assim, tive muitos amores, sabe? Então, nossa, cara, beijar era atropelo, sabe? Festa na República. Então, tinha umas coisas assim, por exemplo, assim, você se envolvia, vamos hoje na nossa República, ia lá, 30, 40 pessoas, ficava todo mundo conversando, batendo papo, não sei o quê, quando você via, tava beijando um aqui, depois aqui e tal, não sei o quê. E tava tudo certo, todo mundo só queria essa aventura. Então, sabe quando não havia cobrança e havia muito erotismo, muita afetividade, muita amizade e tal. Então, eu falo essa bagunça nesse sentido, nesse padrão assim. E é claro que eu falo, para mim, era criar uma confiança, o lance do erotismo para mim, né? Eu vinha de uma situação que eu falo, Bitinga sempre foi muito fechadinho, eu sempre fui muito tímido, aquela coisa toda, muito seguro. Então, de repente, ali eu ganhei também essa carinho confiança. No ego. Eu ganhei um carinho no ego, não sei o quê. Eu falo, fosse pela falta de concorrente, né? Você acabava, sabe, assim, aproveitando muito a situação. E eu falo, aproveitar do plano de amizades,
incríveis, sabe, assim, de não ter um horário, né? Você construir seu horário, isso era uma liberdade muito legal, sabe? Viver abraçado com todo mundo o tempo inteiro, sabe? Todo mundo assim, sabe, contando história, todo mundo assim, afetivo, tá, não sei o quê, e rolava os casos, e rolava, sabe, assim, a sexualidade, e rolava, então tudo isso era muito gostoso, na verdade, sabe? Foi uma época de absoluta descoberta, uma época assim de muita aventura amorosa. Então, como eu falo assim, ó, eu me apaixono com a facilidade do tamanho do mundo, assim, né? Olhou, sorriu. Eu falo assim, nossa, eu sempre fui muito assim, passional, então eu me apaixonava com facilidade imensa. Eu falei, meu, e era um lugar que tinha muita gente para me apaixonar, sabe? Então eu falo, dá para contar histórias, eu lembro assim, sem ousadias pecaminosas, mas assim, né, tem umas pecaminosas, mas a gente não pode falar. Essas contas no outro. Mas, por exemplo, assim, eu lembro da primeira festa que eu fui lá, assim, eu fui parar numa dessas repúblicas estudantis, eu cheguei lá, aí teve uma hora lá, assim, tava todo mundo, não sei o que, cantando, tomando, não sei o que, eu lembro que foi em algum momento, acho que bebi demais, sabe, assim, aí eu encostei no cantinho lá, dormi. Quando eu acordo, assim, eu falo, nossa senhora, né, tal, você tá na casa dos outros, dormindo, primeira noite, você tá fora de casa, você tá dormindo, mas eu olhei em volta de mim, tinha umas 15 pessoas dormindo. E eu falei, eu não lembrava direito o que aconteceu. Eu falei, esse é aquele momento que eu falei assim, tomara, ainda bem que não tinha celular, não tinha nada que nem filmava, né? Então não havia ninguém. Eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, eu não quero saber o que aconteceu, sabe? Juro pra você, eu não sei de verdade o que aconteceu. Se eu não lembro, eu não fiz. Mas assim, sabe o que é acordar 15 pessoas amontoadas, dormindo em colchões, tudo junto, grudado no outro, isso aqui? Eu falo assim, eu fui pra cá, eu saí de Bitinga, né? E de repente eu chego lá, primeira festa, eu falo, eu gostei desse negócio, sabe? Assim, eu gostei. Interessante. Era legal, sabe? Mas eu falo assim, acho que foi essa liberdade. Eu vivi uma época meio assim, que eu era muita criança que brincava sem ter um porquê. Eu sabia que uma hora chegaria o diploma, mas eu não pensava no diploma. Ali, cada dia era contado como aquele dia é o mais especial. E a quantidade de amizade, a quantidade de situações que eu vivi, a quantidade de amores, a quantidade de tudo que você pode imaginar, putz. Eu falo, é daquelas épocas que você fala, escolhe um lugar para você voltar. Então, né? Você cai lá. Eu falo, a experiência de morar fora de casa foi legal. Foi legal. Talvez se eu morasse em Londrina, não teria lógica. Londrina é uma baita cidade, a UEL, o IC oferece. Talvez eu estaria escolhendo ficar aqui, mas naquela aqui Bitinga. Então ir para fora foi uma ousadia e foi uma experiência grata demais, na verdade. Tanto que meu pai e minha mãe, eles eram loucos para vai fazer faculdade, sai não sei o quê. E eu saí, né? E nunca mais voltei, né? Eles ficam, maldita dia que você vai fazer aquela faculdade, não sei o quê, porque aí fica essa coisa de pai e de mãe. Mas eu não consegui mais voltar, cara. Eu falo, construiu-se um beat com uma... Eu falo, a personalidade me deu uma força que eu não tinha até então. E aí faz o quê? Eu saí com 20 anos, estou com 50, faz 30 anos que eu moro fora de casa e sempre cuidando da minha vida. Essa independência é uma coisa prazerosa demais, sabe? Sim. Tchau, mãe. Meus pais vão falar assim, tira esse professor, tá doutrinando os meus filhos. Então... Não, eu ia falar, na verdade, que você esqueceu, que você também ficou curiosa. Antes de começar a conversa, antes de estar gravando, na verdade, que a gente já estava conversando, a Mafer comentou que você estuda linhas e vocês podem falar. Não, é assim. Existe um estudo muito legal, eu sou apaixonado, eu adoro linguagem não corporal, então eu leio muito, eu sempre li muita psicologia, sabe, psicologia comportamental, então tem um tipo de linguagem que o seu corpo tem que revela coisas que você não fala. Sim. Porque o seu corpo ele age baseado em alguns primórdios de instintos, né, não de comportamento racional, então você não consegue controlar algumas coisas que o seu corpo faz, tá? Então, quando você passa a analisar a linguagem do corpo, às vezes você consegue até descobrir quando uma pessoa está mentindo, mesmo que o discurso dela seja absolutamente convincente. Vai da delicadeza de você perceber que a pupila do olho, quando a pessoa está mentindo, vai para um lado, e quando ela está falando a verdade, vai para o outro. Ai, mentira. Ela é do esquerdo, não é? Porque assim, um campo cerebral seu é o campo das lembranças, o outro é o campo da criatividade. Quando eu estou mentindo, eu tenho que ir para o lugar da criatividade, porque eu não tenho aquela imagem, então eu tenho que construir. E a sua pupila automaticamente, mas é um desvio micro. Então você tem que ser muito sutil para observar isso. Só na câmera, separando, tá, não sei o quê, né? Mas às vezes a pessoa, quando ela começa a mentir, ela vai pular, uma vez eu estava, e aí o olho dela trava naquele ponto, lá você fala, gente, tudo que ela está fazendo aí já não existe mais. Então se você tivesse essa sutileza, por mais que o discurso da pessoa seja o convincente, você sabe que ela mentiu.
Então eu sempre fui fã dessas linguagens, sabe? E existe um estudo chamado grafologia, que é muito usado em polícia forense e tal, não sei o quê, e que você consegue, às vezes, pelo formato da letra, a letra é a personalidade sua. Então, vou dar 2 exemplos. Deixa eu... É um de cada um lá. Ó. Você quer ler meu caderno? Meu caderno tá ali. Não, aqui vê, ó, ali na luz, ali, ó. A gente precisa. O quarto faz barulho, hein, perdão. Então, ó, é uma sutileza, mas... Quem escreveu? Você? Então, por exemplo, assim, ó, são sutilezas, mas você é uma pessoa mais idealista do que pragmática? Ele concordando, gente. Você é mais idealista do que pragmática, você é mais sonhadora do que pé no chão, por exemplo, assim, sabe? Ele concordou de novo, gente. E ó, claro, pegando só um tiquinho, mas como você percebe isso? A linha, toda vez que tiver uma linha, o seu caderno é isso, vocês podem analisar o seu caderno depois, tá? A linha é o chão. Quando a sua letra gruda na linha, é que você é uma pessoa pragmática. Não sou. Quando você é idealista, ela fica flutuando para cima da linha, porque você já pensa mais pelas ideias do que pela praticidade das coisas. Quando a pessoa ela é muito crítica, ela afunda a linha, ela atravessa a linha, por exemplo, assim. Eu através. Então, E a letra? Por que eu fiz caligrafia, então? Deixar ser o seu mesmo. sabe, a ideia de você perceber é uma sutileza. Aí você entra, você vai fazer o P. Então, tem uma hora que você reforça a barra do P. Você vê que o P, lá, uma ponta é reforçada, a outra ponta. O R é reforçado, você passou 2 vezes. Então, tudo isso aí é uma sutileza que vai indicando para você coisas que vão criando uma interpretação psicológica da pessoa. Você está entendendo que legal? Então, por exemplo, a sua letra, repara, a primeira letra, você pega o precisa, por exemplo, o P está afastado do recisa, vamos dizer assim. As outras vão embolando. Uhum. Então, por exemplo, a minha letra é assim, a primeira letra ela se afasta muito das outras. Isso eu falo, é o cara que se isola. É um cara que, por exemplo, assim, tem uma vaidade muito grande, ele não quer ser confundido. Definiu o Pedro. Você entende? Ó, porque você está assim, existe todo mundo, mas existe você, então você quer um destaque. Você entendeu? Gente, o Pedro é o cara que tem o maior ego do mundo. Você nunca vai achar alguém com um ego maior que o Pedro. Olha o preciso, olha o resto. Na época Todo o resto, assim, você vê que ele vai aglomerando. Então, ó, outros, eu. Então a gente se separa, sabe assim? Entendeu que legal? Então a primeira letra é sempre a sua apresentação, é você. Aí depois os outros. Por isso que você capricha na primeira letra, por isso que ela vai estar isolada, por isso que ela vai estar separadinha da escrita das outras, sabe? Assim. Que loucura. Então é muito legal como a gente tem um monte de linguagem que nos revela. Sabe? Na época de prova de papel, você ficava analisando isso? Tipo, adorava. Nossa, eu conhecia coisas dos meus alunos que eles nem imaginavam. Assim, Eu conhecia eles mais que eles se conheciam. Mas porque isso está além do controle racional que você possa ter, sabe? Por isso que eu falo, tá lá no plano do instinto, tá lá no plano. Então você não tem domínio sobre isso. Você fala, eu vou treinar. Aí quando você percebe a estrutura, faz você voltar ao jeito que você é. E isso não é mal, não é bom. Sabe? Não existe força negativa ou positiva. É isso que eu falo. Só existe. E é assim que ele é legal. E se você quiser mudar, ele não vai ser ele. E pronto. Sim, sabe? Sim. Não faça caligrafia. É simples isso. E você quer ver? Ó, linguagem corporal. Quando a pessoa... por exemplo, assim, porque falar da gente, isso, mas ó, você quer ver, quando a gente começa a ter, você começa a ficar desnudo na frente dos outros, você fica, peraí, que negócio que é esse? Porque a gente não, então, você sai dali, você vem pra cá, você transita, passa e repara, a linguagem corporal, você para numa posição de rejeição, porque você está se incomodado com isso. Braços cruzados. Então dá pra você ler cada coisa das pessoas, assim, você fala assim, você cria um bloqueio, fala tipo assim, Beat, eu entendi, eu vou parar de falar, sabe? Porque você cria um fecho, ó, eu não quero, meu peito não tá aberto, calma, é menos, sabe? Então você lê cada coisa, então você vai estudando isso, isso é uma delícia de ler, sabe? Nossa, e imagino. permite que você faça, por exemplo, assim... Eu preciso pra terapia. Para enganar terapeuta é bom demais, sabe? Mas eu falo assim, às vezes é gostoso, ao mesmo tempo é terrível. Nossa. Eu falo, eu cheguei num momento que era terrível você perceber o quanto as pessoas mentiam. Nossa.
Mas a gente mente, é da natureza humana Eu não mentir. consigo aprender isso, que eu vou ver o povo mentir, eu vou começar a me sentir mal. Então, porque assim, eu via pessoas falar com as falas, né? Eu falo, o discurso era bonito, de um puta afeto, quando você percebia nas marcas, né, no jeito da pessoa que ela não estava sendo sincera, ela estava com interesse, então a palavra vinha para tentar chegar num objetivo. Então, às vezes você ficar muito consciente disso é uma merda, na verdade. Às vezes você fala, meu, melhor ser burrinho mesmo, fingir que é bom ser enganado, beleza. Então, Essa é uma benção. É melhor ser inocente. É por isso que eu falo, grafologia é muito legal, leitura corporal é muito legal. Então, eu adoro essas coisas. E aí, com isso você tem essas vantagens, sabe? Sim. Não para usar a favor de alguma coisa, mas assim, às vezes... Conhecimento de mundo. É interessante. É, mas interessante. Pra paquerar é uma delícia. Nossa senhora. Sabe, porque assim, é isso que eu falo, né? Depois daquele monte de não, né? Eu comecei a perder o medo do não, eu falei, tá na hora de usar umas técnicas. Então, que hora, né? Então, você sabia em quem investir. Você sabia em quem investir e você sabia que hora investir, que é muito legal. Que hora que a pessoa, por exemplo, que ela destravou o corpo para você, sabe? Então você fala, né, agora, né? Voadora, pá, devolva. É muito legal. Muito legal, é isso. Eu achei sensacional. Eu também. Amei. Você não errou em nada do que você falou. Mas eu falo, lá não tá errado, sabe? Por isso. E você escreveu sem saber que eu ia analisar, por isso que ficou mais fácil de ver ainda. Se eu falar, faz alguma coisa, talvez você já faria pensando, agora tentando manipular. É verdade. Então, quando você vai fazer um exame de carta, você faz um teste psicotécnico, você faz um risquinho, vocês vão passar por isso, não sei o quê. Aqueles risquinhos indicam muito mais o seu comportamento do que, de repente, você decorar todas as placas de trânsito, por exemplo, sabe? E você tinha razão, aquilo ali nem são números, mas é completamente racional. Então. Sim. É verdade. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Então, Bit, a gente normalmente pede para os nossos participantes deixarem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Criador. Uma O que coisa você queira falar. De vida. Uma coisa. As pessoas. O que você queira deixar para quem está ouvindo. Eu acho assim, dentro de tudo que a gente falou, que eu repeti muito uma tecla, assim, eu gosto muito disso, né? Tem duas coisas que eu falo assim, não abro mão de construir uma narrativa, sabe? A sua vida é interessante demais para ser um monte de algoritmo dado, sabe? Assim, um conjunto de informações opaca, que você não tem início, meio e fim, de história que não se narra. Eu acho muito legal você ter uma vida que pode ser narrada. Eu acho que vocês nunca deixem de ser maior do que a foto que está na rede social. A foto é uma diversão, ela não pode ser personalidade, tá? Você controla aquilo não controla você. Não se esvazie naquele vazio daquela imagem e tudo mais. Então eu gostaria muito isso, nesse mundo de rede social e tudo mais assim, que você fosse maior do que a imagem, né? E não abrisse mão de narrativas. Então quando vocês encontrarem pessoas que valem a pena lutar pela narrativa, não deixem de lutar para viver essa história. No resto. Fisiologia e morte. Então, eu peço isso só. Se eu tivesse que dar um recado, nada mais é do que o discurso que eu fiz. E por favor, sejam leais, né? Leais às pessoas que vocês vão ver a narrativa. Não traia por futilidade ou banalidade. E quando eu falo trair, não é assim, fiquei com outro, beijei outra pessoa. Não é isso. Quando eu trair, para mim é um negócio muito maior. Por exemplo, assim, você às vezes fazer por uma outra pessoa o que você não fez por aquela que está com você. Isso é uma deslealdade. Infidelidade é uma banalidade, uma bobagem. Beijei, tá. Mas quando você perde a confiança de poder dormir com uma pessoa, de poder sentar com ela, de poder ficar de conchinha, poder, sabe? Fechando, então, o Legião Urbana, né, falando, ele tem uma música chamada Andréia Doria. E tem uma frase lá que eu acho ela assim, filosofia de comportamento até o final da vida. Eu quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use contra mim o que eu disse. Entendeu? Isso, eu quero ser leal de poder falar o que eu tenho de bom, de medo, e tenho certeza que essa pessoa nunca vai aproveitar de uma fragilidade para usar essas palavras para tentar tirar proveito disso. Eu acho muito legal você poder confiar. E quando vocês tiverem pessoas para confiar, não abram mão dessa narrativa. Tá? Essas são as que vão estar com você na hora do bem, na hora do mal, em qualquer hora. Ai, obrigada, Bit. Esse episódio foi fantástico. Muito Foi obrigada incrível. por estar aqui nos nossos microfones Foi uma honra. hoje. A honra é minha, pode ser certeza.